Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Estão me escutando? Estou vendo que o pessoal está chegando, os Olá, joinhas joinha. já começaram a surgir. Podem no chat também ali escrever, já vão praticando. Boa noite pessoal, Alda, Alexandre, Luísa, Anderson. Eu estou positivamente feliz que tem tanto aluno entrando aqui que não vai dar para falar todo mundo. Juliana, Jéssica, Jaqueline, olá. Isso aí, muito legal, bom ver. Alguns aqui a gente já reconhece nomes aí de vários outros cursos do ITS. Sempre tem uns fãs de carteirinha aqui da educação ao vivo e online. Acho que podemos começar. Perfeito. Aqui. Gente, bem-vindos, né? Meu nome é Fabro. Eu sou Gabriel Aleixo. E secretamente nós temos 3 alunos que acharam que era presencial e estão aqui também, só que vocês não estão vendo eles. Bem-vindos a todos, né? Online e ao vivo mesmo. Essa é a aula aberta, uma aula inaugural, mas de conteúdo, né, do curso que a gente está fazendo sobre a Libra, essa moeda do Facebook, no qual a gente vai apresentar um pouco como é que a gente pensou esse curso, mas assim, qual que é o grande tema? Então, o Aleixo vai introduzir um pouco da linha geral da Libra, é quase uma introdução para depois o que ele vai falar do white paper e outros debates que vem por aí. E assim, eu sei que alguns, pelo menos que eu já conheço aqui de nome, estão fazendo o curso. Eu até entendo que já tem uma compreensão, mesmo que básica, sobre Bitcoin, sobre moedas digitais, mas a gente vai explicar tudo do zero, né? Assim, vai ter que passar um pouquinho rápido pelo tema, porque o foco desse curso é a Libra, mas não há um pré-requisito específico para fazer esse curso, é por isso que a gente está aqui hoje. É quase que uma aula para vocês entenderem, quase que a título de nivelamento também. E aí, já que a gente tem essa ainda não formação, a minha parte da aula vai ser se a Libra é o novo Uber. Né? Uma provocação que eu faço de, será que o que a gente pôde saber sobre o Uber, quando ele chegou, será que se aplica a gente pensar no que saber sobre a Libra? Então eu faço meio essa história da Wired, que eu fiz lá atrás sobre a plataforma durante 3 anos, eu faço em 1 mês da Libra, para saber o que a gente já sabe sobre isso. Aleixo, quer começar? Vamos lá. Posso roubar um pouquinho aqui a cena, semi-literalmente? Opa. Pessoal, estão me ouvindo bem aí? Tudo certo? Para quem está chegando pela primeira vez e para a maioria de vocês, imagino que não me conheçam, eu sou Gabriel Aleixo, pesquisador do ITS já há 6 anos, desde o comecinho, trabalhando exclusivamente nas áreas de criptomoedas, tecnologia blockchain, também segurança da informação. Sou entusiasta disso, além de trabalhar, ter dedicado toda a minha carreira, estou relativamente jovem. Eu sei que hoje o ITS tem vários jovens, então estou ficando um pouquinho para trás. Eu já fui mais jovem. Já fui mais jovem, como todo mundo, eu imagino, né, Fábio? Mas basicamente para dizer que eu dediquei a minha carreira aí, quase que desde o começo a trabalhar sobre esse tema, então é um prazer estar aqui. Qualquer coisinha, qualquer intercorrência, é só falar aqui no chat, tá? Só falar se o áudio não estiver bom, etc. Qualquer coisa é só falar, tá? Eu vou diminuir brevemente aqui a minha carinha, eu vou tirar minha câmera, mas vocês vão seguir me ouvindo perfeitamente. Só para os slides ficarem maiores aí, tá? E depois eu volto aqui para a gente poder discutir também, vocês me enxergando aí certinho, tá? Eu vou fazer uma recapitulação, essa aula é dividida, eu diria, basicamente em 2 passos, tá? O primeiro é a gente fazer uma breve recapitulação da própria história do dinheiro, não vou entrar lá igual em todos os meandros que eu poderia falar sobre esse tema, mas a gente entender um pouco como que o dinheiro evoluiu para que ele se tornasse digital, como muitos de vocês já devem saber, inicialmente a partir do Bitcoin, que foi a primeira moeda digital efetivamente, a gente vai discutir isso, né? O dinheiro ele já era virtual antes da criação de projetos como o Bitcoin, no ano de 2009, mas o Bitcoin ele é um pouco diferente, a gente vai discutir isso na aula de hoje, até porque a forma como, não só a forma como o Bitcoin foi pensado, como principalmente a tecnologia que dá base ao funcionamento dele, a blockchain, ela é diretamente utilizada, né? Então, por que a gente vai falar de dinheiro, por que a gente vai falar um pouquinho de economia e por que a gente vai falar de Bitcoin para finalmente chegar na Libra? Porque é basicamente uma narrativa, né? Primeiro existiu o dinheiro enquanto uma função social, essa função social do dinheiro foi evoluindo ao longo do tempo, né? Com a digitalização de tudo, das músicas,
dos vídeos, etc., ficou faltando nesses últimos anos, nessa última década, digitalizar só o dinheiro. A gente conseguiu, enquanto sociedade, enquanto mundo, digitalizar o dinheiro a partir do Bitcoin, mas ainda falta, no momento presente, no ano de 2019, aqui, enquanto a gente está conversando, falta o que eu diria a massificação do dinheiro digital, ou seja, o dinheiro digital realmente chegar não a 5, 10 milhões de pessoas de um recorte social muito específico, são muitas vezes pessoas jovens do norte global, do hemisfério norte, com acesso a recursos, com conhecimento técnico específico, e não é o objetivo específico fazer um julgamento, cravar algo específico, acho que o Fábio vai trazer um pouco mais dessas provocações, mas no mínimo, de tudo que a gente já viu veiculado aí nas notícias, etc., a Libra tem pelo menos essa promessa, essa ambição de ser a primeira moeda digital a viralizar, vamos dizer assim, a realmente ganhar uma escala que a gente possa, né, quem já estuda ou já lê sobre Bitcoin e criptomoedas há um tempo, está acostumado com essa brincadeira, né? A gente só vai saber o dia que o Bitcoin ou a Libra ou a moeda digital que for pegou, o dia que der para pagar pelo cafezinho ali de todos os dias, pagando em moeda digital. Isso ainda não é a realidade, por algumas questões que vamos trazer aqui, algumas de aspecto técnico, outras de aspecto puramente social. Ainda é muito difícil utilizar moedas digitais e são todas essas brechas aí que o projeto da Libra é liderado pelo Facebook, mas a gente costuma brincar a moeda do Facebook, o curso vem um pouco desmistificar isso, porque é um consórcio que ele se inicia com 28 empresas, realmente é liderado pelo Facebook, todo o processo, principalmente a parte tecnológica, mas é um projeto também que ambiciona crescer até mesmo nesse aspecto. Mas dito isso aí, esse preâmbulo, essa introdução para a aula de hoje sobre o que a gente vai falar, eu vou começar por partes aqui, como eu vinha dizendo, né? Se a gente for pensar no que é o dinheiro, deixa eu só ver aqui que eu... Opa, perdão. Acho que alguém fez uma pergunta. Sim, a Fernanda está fazendo uma pergunta, eu vou confirmar aqui com o meu querido amigo Lucas. Pergunta se a Lucas já está sinalizando positivamente que sim, a apresentação vai ficar disponível para que vocês vejam depois, tá? Eu ainda não sei exatamente a plataforma, geralmente fica disponível pelo próprio Nmeet, para vocês verem como vocês estão assistindo aqui agora, para você ver pelo próprio navegador e etc. Mas como eu vinha dizendo, a gente tem a própria noção de dinheiro, né? Se a gente for pensar assim, o que é o dinheiro hoje, para a gente, eu não sei nem dizer, assim, a resposta que muitos dariam à pergunta o que é dinheiro, ela não é nem é 100% correta, porque uma parte do que é dinheiro para a gente é realmente dinheiro, na minha interpretação, que é o papel moeda, né? O que é papel moeda no Brasil? Aquele papel colorido com animais silvestres que a gente identifica e socialmente reconhece naquilo valor, né? E por que a gente reconhece em última instância aquilo como valor? Porque tem o Estado brasileiro, o Banco Central do Brasil, que assegura e gerencia aquela moeda adequadamente. Por que eu falo isso? Porque já houve, pessoal que é mais velho, aí, há 20, 30 anos atrás, já houve época em que ninguém confiava no dinheiro gerido, no papel moeda gerido aí à época da hiperinflação, etc. Então, por que eu falo isso? O dinheiro tem muito a ver com uma relação de confiança, né? Quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando geralmente de bens, de coisas que são utilizadas como meios de troca para que a gente não precise somente fazer um escambo, para que a gente não precise somente trocar bananas por maçãs. E aí, como é que eu vou saber se eu introduzir uma nova fruta, se eu introduzir melancias, como é que eu vou fazer essa troca? O dinheiro, enquanto ferramenta técnica, aí não estou falando de tecnologias como a Libra ou o Bitcoin, enquanto ferramenta técnica, o dinheiro tem esse trabalho de duas funcionalidades gerais, que eu diria. Primeiro, da gente conseguir operacionalizar trocas entre terceiros. Imagina que uma economia tribal, o Fábio produz ovos e eu planto maçãs, por exemplo. A gente vai ficar só trocando entre a gente, né? Quer dizer que não vão poder trocar com pessoas de outras tribos, de outras vilas, a partir do momento que a gente insere o dinheiro e que esse dinheiro estabelece uma relação de confiança dentro de uma sociedade, a gente passa a falar, no termo técnico mesmo das ciências econômicas, a gente passa a falar não meramente de uma sociedade, mas de uma economia, né? Aí a gente entra toda aquela ideia
que o dinheiro ele é tão mais útil quanto maior o número de pessoas que o utilizam e reconhecem valor naquilo, né? E já vou jogar uma provocação aqui. Isso é muito parecido com uma lei, né, que dizem lá hoje das redes sociais. Uma rede social, ela tem mais valor quanto mais usuários estão nela, né? Então a gente brinca, é meio irônico isso, né? Porque a gente brincava lá atrás, ninguém vai querer sair do Orkut para entrar nesse Facebook aí, que é só coisa de gringo ou coisa parecida, né? Na época o Orkut era muito popular no Brasil, na Estônia, na Índia, em países muito pontuais, mas lá fora o que pegava era o Facebook. E o que nos surpreende é que essa migração ocorreu, né? Essa migração não só ocorreu e muito por um efeito de rede. Por que eu vou querer estar conectado somente aos meus amigos do Brasil, no Orkut, se eu posso estar numa rede social que eu fui para uma viagem, conheci um estrangeiro, eu posso estar em comunidades de interesse comum, etc. E é uma pergunta que eu faço, né, que tem a ver com essa provocação do Fábio sobre a Libra, Uber, etc., nesse sentido também. Será que a gente vai, assim como a gente saiu do Orkut e foi para o Facebook, será que a gente vai sair do dinheiro tradicional ou mesmo das fintechs? Será que eu vou sair da minha conta bancária ou do meu cartão do Nubank para ir para a Libra? Qual é a vantagem disso, né, que a gente vem discutir aqui hoje, já passando a palavra ao Fábio, até levando em conta as funções do dinheiro e por que a Libra pode ou não cumpri-las adequadamente. E talvez uma coisa que a gente está discutindo bastante é se a Libra ela é uma migração do monopólio do governo de emissão de moedas para uma ideia do dinheiro privado, do dinheiro não governamental, né? Perfeito. Porque eu acho que a Libra seria a primeira grande ideia global, digital e etc. escalonável, com grandes pessoas que podem oferecer pelo menos uma alternativa a essa ideia, a esse dinheiro governamental, né? 99% dos países ou blocos econômicos hoje usam dinheiro gerenciados pelos correspondentes bancos centrais. Então, o real é gerido pelo Banco Central do Brasil, o dólar pelo Federal Reserve, você tem meia dúzia de países no mundo que utiliza o dinheiro de terceiros, assim, né? E você tem blocos econômicos como o euro, toda essa relação de confiança às vezes se estende não só por uma nação soberana, às vezes um bloco econômico, como é o caso do euro, e etc. E o que já foi, eu não vou entrar aqui em detalhes, quem tiver curiosidade pode nos procurar para ter material extra, né? Mas duas coisas que eu gosto muito de enfatizar. Primeiro, que até prévio à criação do Bitcoin, esse já era um tema discutido na ciência da computação por 30 anos, como digitalizar o dinheiro, já tinham visionários pensando nisso. Então, o Bitcoin não surgiu num vácuo, eu costumo muito falar isso. E a própria ideia de moeda, que se chama na teoria econômica de moeda privada, no sentido de que não é uma moeda pública, gerida como um bem público, pelo menos deveria, na maioria dos casos eu imagino que sim, por um banco central, a ideia de uma moeda gerida por um ou mais, como é o caso da Libra, por entes privados, né? Isso foi teorizado, isso já foi praticado muito especificamente por curtos intervalos de tempo em alguns países. O que é que eu quero dizer com isso? A gente tem uma experiência histórica pequena de um pequeno banco emitindo o próprio dinheiro dele, fazendo competição com o dinheiro do governo, com a moeda oficial do país. Isso hoje é proibido em grande parte das grandes economias, e a gente já começa também a entender o aspecto problemático que a Libra pode ter no âmbito regulatório, porque é uma grande zona cinzenta. A gente já teve, por exemplo, nos Estados Unidos, nem sei se é do conhecimento de vocês aqui, um projeto chamado Liberty Reserve. O cara basicamente comprava ouro e prata como lastro do dinheiro dele e imprimia notas e dava. Como é que ele dava? Assim, ele criou um serviço baseado nisso. Mas que garantia que eu tenho? Eu não conheço o cara que criou o Liberty Reserve, mas você podia ver lá o ditado que ele tinha X mil dólares em barra de ouro, esse cara foi preso. Por quê? Você não pode criar a sua moeda nos Estados Unidos, que é o que a Libra está fazendo, e com uma certa, a gente vai entender, ela não vale 1 para 1 com $1, mas a Libra, diferente do Bitcoin ou de outras moedas digitais, que elas não têm um valor fixo, elas ficam flutuando ali como se fosse uma ação de uma empresa, né? A Vale, por exemplo, na época do desastre, caiu muito. A Petrobras descobre um novo poço grande, na época do pré-sal lá o preço sobe. Moedas como o Bitcoin são um pouco assim, enquanto que moedas como a Libra, elas vão guardar uma reserva. Então, você usou real para comprar Libra, alguém usou franco suíço, alguém usou dólar, uma parte desse dinheiro fica guardado para dar tipo um lastro à moeda. Mas isso nos Estados Unidos, por muitos reguladores, né,
já está sendo observado, falando, pô, vocês estão tentando criar uma moeda para competir com o dólar, isso é totalmente contra a lei. Isso não é um Bitcoin, que é uma unidade virtual que não tem paridade com nada. Isso é uma moeda como o euro, como o dólar, só que numa versão cripto, numa versão digital. E essa é a provocação que eu faço no novo Uber, né? Porque quando o Uber chega, a gente não sabe definir o que ele é. A gente fica usando modelos que a gente conhece para tentar entender o que ele vai ser. Aí você vê lá, a Valéria pergunta, mas a Libra será uma moeda ou meio de pagamento lastreada, né, em dólar, euro, títulos e etc, né? E aí você vê que aquele que emitia dinheiro era um problema, porque ele criava uma submoeda dentro de uma outra maior, há uma reserva de mercado para isso. Agora, esse cara dos Estados Unidos, você vê que ele trocava a moeda. Na verdade, ele pegava um laço e trocava pela outra. É claro que a técnica dele de imprimir dinheiro completamente... não dá para estabelecer confiança. O cara era meio anarquista. Mas eu não saberia responder a Valéria, por exemplo, se é uma moeda ou meio de pagamento. Porque ele é os dois. E ao mesmo tempo ele é nenhum. A função do dinheiro lá na teoria econômica, né, na moeda, ela serve como meio de troca, como unidade comum de valor e como reserva de valor. Então, toda moeda, de certa forma, vai ter embutida nela um meio de pagamento. O papel moeda, ele é o dinheiro mais simples, porque ele só depende da confiança em um intermediário para funcionar, que é o Banco Central, o país que emitiu aquele dinheiro. Quando você faz uma TED do seu banco comercial para outra conta, você tem que confiar no banco que está gerenciando o real, no caso, o dólar, você vai ter que confiar no seu banco, no banco da pessoa e uma série de outros intermediários que quem conhece mais de tecnologia financeira sabe. O que eu estou querendo dizer? Para você mandar R$10 na sua conta para o Nubank do teu amigo, você tem 20 intermediários nessa transação, né? Então, isso é o que começa a ser colocado em xeque, embora possa se problematizar também. E talvez uma outra coisa, já entrando ali na pergunta do Caio do Alexandre, que, de certa forma, a gente pode pensar não como uma moeda, mas como um valor monetário. Porque quando a gente pensa em ações, quando a gente pensa em outras formas de valor monetário, a gente pensa em outras lógicas que não é a moeda em si. E que elas têm uma flutuação de valor e elas têm um uso diferente, uma regulação específica, né? E a Libra, ela também é isso. O Alexandre fala ali, né, que ser moeda é uma função do dinheiro, né? Eu diria que também é uma função do dinheiro. Não, ser meio de pagamento. Ser meio de pagamento, verdade. Também mas diria que não é nem só. Porque, por exemplo, no curso a gente vai falar... Só para deixar isso claro, quando a gente fala de meio de pagamento, por exemplo, por que era muito comum a gente usar ouro e não uma pedra gigantesca antigamente, muito antigamente, há milênios, como meio de pagamento? Porque o ouro, ele é um metal precioso muito escasso. Então, eu conseguia pagar pelas coisas eu poderia pagar o Fábio aqui R$1.000 com uma pedrinha desse tamanho de ouro. Então, uma coisa fácil de transportar valor, uma coisa fácil da gente verificar se não estão fraudando a gente. Mas você pode pegar platina e misturar no ouro. Assim, antigamente já era mais difícil, mas hoje é muito fácil você verificar. O dinheiro, coisas que são utilizadas como dinheiro, tem muito essa coisa, né? De você ter um controle na escassez, de ser prático para usar e um alto custo para você falsificar, né? E o que a criptografia, né, esse nome, esse palavrão, enquanto uma tecnologia que permite assegurar com muita segurança, né, a troca de informações e também a verificação de identidades, todos esses processos têm muito a ver com a estrutura a partir da qual a Libra funciona, né? Por isso esse recurso, a criptografia, que é uma tecnologia de segurança da informação, que atribui segurança à operacionalização das informações, e também a verificação das identidades entre quem está se comunicando, e se comunicar tanto pode ser trocar mensagens via WhatsApp, que já são criptografadas, como trocar unidades digitais de valor, como enviar e receber dinheiro, tá? Criptomoeda vem daí. É uma moeda digital cujo funcionamento, tanto de eu saber que o dinheiro foi realmente para o Fábio e não foi interceptado por ninguém, que o Fábio não gastou 2 vezes o mesmo Bitcoin, a mesma Libra, enviou para mim, enviou para o Lucas, que está do outro lado do mundo. A criptografia é uma forma de resolver esses problemas, e a gente chama a grande tecnologia por trás disso tudo, que é a blockchain, como uma grande ferramenta da criptografia aplicada. Estou vendo que tem alguns comentários aqui bem interessantes. A Valéria fala, concordo, mas entendo que, na verdade, a Libra está vindo camuflada de meio de pagamento. Também, eu diria que também, né? O Alexandre fala, a China, de alguns anos para cá, vem utilizando o WeChat como meio de pagamento para quase tudo. Eu tenho slides sobre isso. Hoje, quase ninguém mais usa cédulas ou cartão de crédito, apenas transações virtuais e WeChat que são baseadas no Yuan, né? O Remedy, e não em uma criptomoeda. Qual o benefício da Libra sobre a tecnologia do WeChat?
É uma boa. Eu vou deixar ela para depois, para a gente não abrir aqui, mas eu tenho um slide sobre isso, eu volto. Seria o fato de ser global, na prática, funcionaria de uma maneira similar ao WeChat? E aí, Aleixo, dando a deixa para continuar, eu acho assim: hoje um banco digital, tipo Bradesco.com.br, ele utiliza criptografia. Então, de certa forma, ele tem uma moeda com criptografia que dá essa segurança na transação. Mas quando você pensa no blockchain, você pensa num uso tão diferente, tão mais exponencial de criptografia, que você pensa que não só a moeda, a mensagem mas todo o processamento da lógica dela, as verificações, os contratos que estabelecem entre eles, tudo aquilo tem uma camada de criptografia e pode ser operacionalizado, que eu acho que é mais ou menos o que você entra depois no slide. E muito a ver com o slide que a gente está aí, com a própria pergunta aqui do Alexandre, eu vejo no seguinte sentido, tá? A questão do WeChat, de afins. É importante entender como grande trunfo disso a tecnologia blockchain. A tecnologia blockchain, eu vou entrar um pouco a fundo nesse aspecto, mas ela traz duas vantagens em cenários diferentes para quando a gente fala desses meios de pagamento. A gente pode desde ter a tecnologia blockchain tal qual aplicada num projeto que é comunitário, que é voluntário, que não tem empresa nenhuma por trás como o Bitcoin, que aí é mais radical, no seguinte sentido: você não precisa de banco, você não precisa de Facebook brincando de ser banco, não precisa de nenhum dos parceiros como Uber, como Mercado Livre, etc., Mercado Pago, que estão como parceiros no consórcio da Libra, você não precisa de ninguém. Isso é fascinante, eu acho isso incrível, assim, acho que é muito transformador, na minha opinião, independente, antes que alguém pergunte, acho que tem espaço para tudo vai ser muito útil, a gente ainda está num momento muito de experimentação com moeda digital. Eu não vejo pessoalmente Libra como concorrente de Bitcoin, e já vou explicar por quê. O Bitcoin, para vários cenários, enquanto moeda digital baseada na tecnologia blockchain, a tecnologia blockchain foi criada para fazer o Bitcoin funcionar, ela permite que você não dependa de nenhum intermediário. Só que, em não dependendo de nenhum intermediário, a gente fica um pouco restrito no que dá para fazer com isso. Eu consigo, sem depender de intermediário, criar uma moeda digital que seja estável, que o valor dela seja relativamente fixo, né? A gente sabe que, com o passar do tempo, a maioria das moedas digitais vai perdendo um pouco do valor, das moedas nacionais vão perdendo um pouco de valor. Quanto é que custava o Big Mac em dólar há 20 anos atrás e quanto custa hoje? Mas pensando no longo prazo, o que os bancos centrais tentam fazer é imprimir dinheiro na mesma proporção em que o PIB do país está crescendo. Isso seria o que a gente chama, claro que é a divergência, mas enfim, isso é considerado meio que um referencial legal de como um banco central agir. Se o banco central ele gera muito meio de pagamento, se ele imprime muito dinheiro, vai ter uma inflação muito grande e pode, em teoria, se a gente tivesse uma rigidez monetária muito grande, ter um problema com a deflação. Então, o que moedas digitais como a Libra estão almejando, e aí, na minha opinião, elas são substancialmente diferentes de projetos como o WeChat, é basicamente colocar esse aspecto de transparência, como a gente vai ver da blockchain, e de funcionalidades um pouco mais descentralizadas, combinadas a possibilidades que empresas trabalhando no projeto dão. Então, qual que é a diferença? O WeChat tem ali um grande grupo por trás, etc. A Libra, embora não seja tão descentralizada como o Bitcoin, que qualquer pessoa, não é uma pessoa, não são 2 empresas, não são 10 empresas, são literalmente centenas de milhares de pessoas espalhadas pelo mundo, com suas máquinas, seus servidores, que mantêm o Bitcoin funcionando. No caso da Libra, começa ali com 28, 29, 30 empresas e se espera chegar num pool de 100. Então, é quase como se a gente tivesse uma hierarquia. Hoje, o modelo que a gente tem é do bancão, da fintech, ou do WeChat, que é um grupo. A gente tem no outro extremo o Bitcoin, que ele é extremamente descentralizado, mas são coisas ainda muito distintas. Eu costumo dizer que um negócio como o Bitcoin é tipo um ouro digital. É utilizado como uma reserva de valor, como algo escasso em que eu vou guardar meu dinheiro ali com vistas a gastar no futuro. Ainda está muito em aberto o espaço, por isso a Libra ocupa esse vácuo de uma moeda digital que tem um valor estável. Eu vou enviar para o Fabro, eu vou ter certeza que não vai subir ou cair 5%, igual o Bitcoin pode em um dia variar de preço, tá? Nesses aspectos. Então, a gente retorna mais uma vez a essa ideia do dinheiro, né? O dinheiro, o Bitcoin, por exemplo, enquanto dinheiro, ele funciona muito bem como meio de troca, porque você consegue enviar e receber entre quaisquer pontos do mundo ligados à internet, às vezes nem internet precisa, já dá para
enviar e receber Bitcoin por sinal de rádio, sinal de satélite, até sinal de TV em alguns lugares. Então, ele é realmente muito poderoso enquanto tecnologia de troca, enquanto reserva de valor, historicamente, tem sido uma boa reserva, né? Aquelas histórias que a gente vê, não quer dizer nada que vai ser assim, mas, pô, o Bitcoin valia 10, passou a valer 100, hoje vale 10 mil, mas também já valeu 20 mil. Não quer dizer que investir em Bitcoin vai ganhar dinheiro de graça, não. Mas por que eu estou falando isso? Porque tudo bem, o Bitcoin, ainda que funcione bem como meio de troca e como reserva de valor, ele tem seus problemas como unidade de conta. Como ele é escasso, ninguém que paga pelas coisas, ninguém que faz um pagamento em Bitcoin, você fala assim, Fábio, você ficou me devendo aí do café que a gente foi 0,02234 bitcoins. É horrível a comunidade de conta, o preço flutua muitas vezes, então são espaços como esse, né? Coisas que as moedas digitais, e não é só o Bitcoin, hoje tem milhares de outras moedas digitais, são espaços como esse que estão sendo ocupados pela Libra. Então, se por um lado a gente tem essa radicalização aí do Bitcoin no sentido como foi criado originalmente em outubro de 2008 pelo Satoshi Nakamoto, né? Tipo, estou aqui, né, traduzindo livremente aqui, eu venho trabalhando numa forma completamente digital de dinheiro que não depende de nenhum terceiro de confiança. Você consegue mandar esse dinheiro, essa unidade virtual de valor de pessoa para pessoa sem depender de um banco, de uma compensação, né? Só fazendo essa recapitulação histórica, o Bitcoin foi criado como um conceito, como um white paper, assim como a Libra tem o dela em outubro de 2008, ele virou código, ele virou um sistema 100% funcional na prática no ano de janeiro de 2009. Então, o Bitcoin aí acabou de completar 10 anos e funcionando tecnologicamente falando, sem nenhuma falha sistêmica desde então, que é muito impressionante e tem uma relação direta, no meu entendimento, com a Libra, porque uma tecnologia como a blockchain, no caso, né, a blockchain do Bitcoin, a tecnologia blockchain tal qual implementada no Bitcoin, é um sistema distribuído, mantido por centenas de milhares de máquinas no mundo inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com 99,99% de uptime, ou seja, sem ficar fora do ar. Isso é uma prova de robustez da tecnologia que uma empresa como o Facebook, que não pode errar, que é uma empresa de dezenas de bilhões de dólares com, sei lá, quantos acionistas mundo afora, com muito stake ali. Então, assim, por um lado, o Facebook dá um baita carimbo para a ideia de moeda digital, de criptomoeda e para a utilização da tecnologia blockchain, mas, por outro lado, ainda mais uma empresa que é famosa lá fora, Facebook, à época do IPO, ele tinha o maior valuation por tipo assim, você pega um número, você pega quanto o Facebook valia quando abriu as ações e o número de engenheiros que ele tinha. Cada engenheiro valia 30 milhões de dólares do Facebook. Então você imagina o nível desse cara, só os melhores dos melhores. Então, por outro lado, eu acho que é uma chancela muito forte, ou seja, essas pessoas estão olhando assim, não estou dizendo que estão olhando há 10, mas estão olhando há 4, 5 anos para essa tecnologia, estão vendo como ela funciona bem, num cenário totalmente aberto, e agora estão suficientemente convencidas de que, cara, dá para ir em cima disso e dá para fazer funcionar. A gente, assim, aí são coisas da minha cabeça, mas eu imagino lá o Mark Zuckerberg no computador dele, pensando como vai ser a Libra e quem ele vai chamar, claro que não é exatamente assim, mas eu imagino, sinceramente, lendo o white paper, assim como o Bitcoin tem esse seu white paper, que é um artigo acadêmico explicando como a tecnologia vai funcionar, provando para a comunidade que aquilo ali para de pé e chamando gente para construir aquilo a várias mãos, a Libra também é assim, até porque a Libra é um projeto de código aberto, totalmente open source, e é um projeto também colaborativo, né? Eu achei até engraçado, outro dia, o projeto ainda não foi ao ar, ele está sendo construído, ele vai ao ar, ao que tudo indica, no começo do ano que vem, mas é um projeto também sendo construído a várias mãos. Ele não é a tantas mãos como o Bitcoin, como eu já falei, ele é um intermediário entre esses aspectos, mas é extremamente interessante a gente ver a relação que a blockchain permite de descentralização. Porque blockchain não é uma tecnologia, como a gente vai ver, só para uma descentralização radical. Blockchain não é uma tecnologia que vai acabar com o Estado, com o banco e com o cartório. Com alguns desses serviços, alguns intermediários, talvez, tá? Mas a grande ideia de blockchain é descentralizar. A gente pode descentralizar muito, como pode descentralizar um pouco.
porque tudo que a blockchain conecta faz com que as partes conectadas não consigam passar a perna uma na outra, não consigam fraudar umas às outras. Então a gente tem desde o Bitcoin, que é um sistema universal de dinheiro, até a própria ideia da Libra, em que eu realmente entendo. A gente viu, por exemplo, na crise econômica de 2008, muitas instituições nas quais a gente confiava, grandes bancos, grandes auditorias, e do dia para a noite não dá mais para confiar porque tinha muita coisa errada. Então, eu super entendo, e obviamente eu não sou entusiasta de moedas digitais por acaso, eu entendo a ruptura desse movimento, né? No sentido, não dá mais para confiar em uma, duas, três empresas de ter um risco sistêmico. Só que quando você compra Libra, quando você está utilizando a Libra, essa confiança passa a estar em um universo muito maior de atores e no sentido amplo. Desde pessoas que vão auditar o código em cima do qual a Libra vai funcionar, até mesmo quem vai poder ser um nó dessa rede e garantir que Zezinho mandou dinheiro para Juquinha e o dinheiro chegou de um para o outro. Né? Então, não é aquele modelo que o Lehman Brothers pode fraudar balanço, né? Que foi um dos principais bancos que quebrou lá na crise de 2008, não é banco que vai fraudar meia dúzia de coisa e o sistema vai ruir. Então, assim, não é um sistema tão anárquico no bom sentido da expressão quanto o Bitcoin, mas é um sistema que consegue fazer com que as partes tenham muito mais zelo pelo sistema. Ele amarra muito bem, através da tecnologia blockchain, fazendo com que as partes não consigam burlar uma às outras. E aí, entrando ali no comentário da Valéria, né? O blockchain ainda está em fase de prova de conceito, mas a tecnologia... Eu concordo totalmente. E eu acho que o blockchain ele é uma das tecnologias, e acho que essa frase é boa, ao mesmo tempo que ele é uma outra tecnologia, porque igual a internet, igual você pensar daqui a pouco um processamento num PC ou num servidor, e de você pensar na internet. A infraestrutura que a internet coloca para aquele servidor, para aquele computador, ela é tão radicalmente diferente que não significa que você abandonou de usar o seu Word dentro do seu laptop. Mas o Word agora é online. Agora o Word é online. O Google, que tem um Google Docs, agora o Word é Word Office 365. Então, assim, sabe, eu acho que... e aí a forma como o Giolito, do MIT Media Lab, enxerga o blockchain é que ele é radicalmente uma estrutura diferente de sociedade. Embora você veja, no Bitcoin, muitos mineradores ficam num país e podem estar ligados ao mesmo CNPJ, digamos assim. Na China, significa, na China. Na Islândia. O que significa que mesmo que você tenha uma tecnologia que permite a distribuição inteira, nada impede do uso social daquela moeda, daquela tecnologia, criar uma segunda camada de utilização dentro dela, que eu acho que é uma das coisas incríveis do Bitcoin e da Libra. E assim, embora não seja especificamente o meu objetivo nesse curso, acho que o nosso amigo Alexandre Barbosa vai tocar um pouco nesse ponto, mas até para deixar aqui registrado, porque falaram de China, etc., tem alguns analistas, eu ainda não sei se é teoria da conspiração, me parece uma análise concreta, assim, eu estou brincando com esse negócio de conspiração, porque às vezes parece, mas tem gente até falando que esse consórcio da Libra é para fazer frente às gigantes de pagamento chineses. Então, assim, a gente está num baita momento de guerra comercial. Então, sim, cara, o WeChat Pay, a Alipay engolindo o mundo, sabe? Tipo, já é um mercado interno de 1 bilhão. Por que a gente não cria? O Facebook já tem hoje, agora, 2 bilhões de usuários. Até falo disso no slide seguinte. Então, por que não criar uma moeda digital que já nasce com um mercado potencial de 2 Chinas? Eu acho que a Apple tentou criar a moeda dela, o Google tentou criar a moeda dela, embora não se chamasse moeda, eles tinham essa ideia de que aquela central de pagamento era uma parte da infraestrutura do uso da tecnologia. Só que eles não conseguem levar para os outros lugares, porque daí você tem uma Mastercard que tem dela, você tem a Visa que tem dela, o Mercado Pago, etc. E essa Libra, ela meio consegue criar uma reputação consensual entre os players, de que daqui a pouco algo que funcione mais como infraestrutura de pagamento pode ser bom para todos. E aí você se assemelha muito ao sistema da China. Inclusive a aula que é sobre a China, a gente revisita essa questão de o que significou lá. Lembrando que o Banco Central Chinês, depois do anúncio da Libra, chamou todo mundo, anunciou planos de lançar sua própria Libra e criou grupos de trabalhos e etc, que, portanto, ele já fez uma movimentação muito grande a partir disso, inclusive com a discussão se a Libra ela vai rodar lá ou não, o que é a mesma coisa de você bloquear o Bitcoin na China, que é algo que, em teoria, é fácil, mas na prática não é nem um pouco fácil. Inclusive, quem acompanha cripto há mais tempo, né, virou até meme, né? China baniu o Bitcoin, China libera Bitcoin.
China bane criptomoedas, todo mês, né, muda lá. Assim, infelizmente é um país em que não é somente isso, é mais complexo que isso, mas uma canetada pode liberar ou não o mercado inteiro. Só, já que a gente comentou, o uso, os chineses podem usar Bitcoin, só que os negócios ligados a Bitcoin, você tem uma corretora, quero transformar dinheiro tradicional em Bitcoin, ainda são proibidos lá, embora não tenham sido no passado. Então, fica essa baita zona cinzenta que é comum em várias outras tecnologias emergentes, no caso da China. Especificamente sobre a tecnologia blockchain, como a gente vinha falando, justamente, essa pergunta é boa, né? Como o Alexandre pergunta, como um país conseguiria barrar o uso da Libra? Primeiro pelo DNS, né? Que seria a forma mais fácil de você fazer um bloqueio na internet. Então você define que aquela sequência de números de domínios você não faz. Só intervir brevemente, eu não sei se você, porque a gente realmente não entrou nesse detalhe, tá, Alexandre? Mas estou vendo o seu know-how técnico aí bem avançado, mas só enfatizando, a Libra, ela nasce, ela tem até projetos, ela tem até a ideia de mudar essa arquitetura, mas ela é uma blockchain permissionada. Sim. Você não consegue rodar um nó sem o governo chinês te parar, como é o caso do Bitcoin. O Bitcoin ele é, de certa forma, imparável. Tem várias coisas que dá para fazer para disputar, para bloquear, mas no caso da Libra, não. Então é exatamente, desculpa te interromper, Fábio, mas é exatamente o que o Fábio dizia, assim, é como um serviço, entre aspas, de internet qualquer. Então, para proibir a Libra, é meio que a mesma coisa de proibir o Facebook. E aquele proíbe que não proíbe. Na China, quem é de classe média, tem um acesso à informação e ao recurso, pode usar uma VPN parruda, que é um serviço para ofuscar seu IP, vai conseguir fugir ali do firewall, do controle tecnológico do que você está acessando pelo governo. Respondendo, Alexandre, o que a gente viu pelo white paper é de que a proposta da Libra é vir com licenciamento. Então, ela é diferente do Uber, é diferente do Facebook, onde você chegava, a lógica deles é obter a licença. Então, a outra resposta para você pode ser o seguinte: como barrar o uso da Libra? Não está mais licenciado. Possivelmente, por esses players que estão juntos, ele vai falar, ok, eu saio. Porque tem um fator ali de CNPJ junto com esse blockchain, que faz uma solução muito única, né? Porque o Mastercard, o Mercado Pago, todos eles estão ali com aquela reputação deles. Você imagina o Mastercard falando, não, você barrou a Libra, eu tô dentro. Sim, mas Mastercard, você está em todos esses outros tipos de contratos, né? Dificilmente ele ia falar, vou pro pau. Não consigo imaginar. É um projeto que ele chega com uma mentalidade diferente, que a gente não está acostumado. Para um projeto global de tecnologia possivelmente disruptiva, né? Não, assim, novamente, eu não quero me estender muito nisso, mas o assunto é tão legal e relacionado ao tema que a gente se empolga. Eu consigo ver perfeitamente a Libra sendo banida, sei lá, na China, na Rússia, mas tirando esses países que são inimigos comerciais dos Estados Unidos e afins há muitos anos, muitas décadas, eu não consigo ver, assim, até no próprio, não sei se não me lembro, perdão, se no white paper, mas em vários materiais da Libra, no próprio site, foca muito, assim, na integração comercial com a Ásia toda, não só com a China, embora a China seja uma parte importantíssima da Ásia, com a África. Então tem uma pegada muito forte de inclusão financeira e de interconexão de mercados, né? Então até de favorecer essa integração comercial entre sul global e norte global e etc. Você sabe o que seria muito maluco e interessante e um belo teste blockchain? Se o WeChat decidisse entrar na Libra. Aí ia bugar a cabeça de todo mundo. Porque aí ia bugar a cabeça de todo mundo. Porque você vê, a tecnologia é aberta, protegida e permite um estabelecimento de relacionamento entre os players, inclusive com proteção de dados. Faz sentido. Não permite um player controlar os demais. Mesmo que o chat entrasse, eu não lembro de nada no white paper que diga que as características do WeChat, do Enter, né, não poderiam entrar. Imagina! Se eu não me engano, o próprio consórcio define quem mais pode entrar. E tem algumas características específicas, assim, mas do que eu li também, em teoria, não é impeditivo. E o Alexandre lembra aí que não tem nenhum parceiro comercial da África, né, do continente africano. Isso pode ser um problema até para fins de latência da rede, mas isso é fácil de resolver, né? Assim, o Uber, o Facebook pode contratar um servidor lá e colocar. Mas, entre outros fatores, pode ser realmente problemático, principalmente no canal de conversão, né? Eles vão precisar de parceiro comercial. Como é que o cara vai... Eu não lembro o nome de algumas moedas dos países africanos, mas como é que você vai pegar lá o dinheiro e converter para Libra?
Eles já falaram que vão fazer isso através de parceiros comerciais e vão precisar mais cedo ou mais tarde entrar com toda a estrutura deles na África. Esse slide ele representa de forma muito sintética, né, aqui ao lado direito de onde vocês estão enxergando esse mapa, essa ideia de que a rede, simplificadamente, é composta não aí pelos 6 pontinhos, mas por centenas de milhares desses pontos espalhados nos mais variados continentes aí, e que a arquitetura, conforme a gente vê nas duas malhas, a gente tem nessa malha esses pontos ali na imagem branca, a gente tem a malha da esquerda, que é um sistema totalmente centralizado, né? Então, o que acontece quando o servidor do WhatsApp fica fora do ar? O que acontece quando o juiz lá do Sergipe bloqueia o WhatsApp de todo mundo? Ele tira aquele nó central e sem aquele nó central a gente não consegue fazer com que as partes se comuniquem, todo mundo fica sem Zap. Enquanto que na malha da direita é um sistema descentralizado. Tá? A gente está vendo uma malha ali que, se a gente for estender, ela é muito descentralizada, então ela vai parecer até mais com a ideia do Bitcoin. Mas a tecnologia blockchain, ela permite criar essas malhas e fazer com que as pessoas transacionem com confiança sem depender de um ponto específico centralizado de confiança. Então, pode ser desde uma malha infinitamente, que cresça infinitamente, como é o caso do Bitcoin, ou pode ser uma malha que ela não é tão descentralizada, mas ela é descentralizada em 30, 40, 100 pontos, como a Libra está almejando fazer a longo prazo. Tá? Tem uma pergunta aqui do Jovino, se a Libra funciona como identidade, tem poder legal. Jovino, tem uma aula só sobre isso, a resposta é sim e não. É difícil responder de outra forma essa. Mas ela pode ser usada como uma identidade, embora ela não é uma identidade, porque ela não tem um registro, não tem outros elementos que são monopólio dos governos. E só lembrando, o Pablo colocou, não deixe de assistir os vídeos do Andrés sobre a Libra, a gente até cita ali nos slides do Aleixo, citam o Andrés. O Andrés, para quem não conhece, é o papa do Bitcoin, ele é um cientista da computação e um cara muito carismático, já tive a oportunidade de conhecê-lo em São Paulo, palestrar com ele. Ele é a maior referência, minha inspiração também para todos esses temas. Um grande entusiasta de blockchains ditas públicas, como Bitcoin, como a rede Ethereum, né, Ethereum, para quem conhece, e agora, óbvio, ele está pautando aí as problematizações, os prós e contras de um projeto como a Libra. A gente pode compartilhar esse vídeo também lá no grupo para todo mundo ver. Mas como eu dizia, né, a blockchain como uma tecnologia que permite fazer com que vários nós se conectem e estabeleçam confiança entre si sem depender de um. Não é igual, por exemplo, o Mercado Livre, o eBay, quando você faz uma compra, né, agora essa mania do marketplace, quem é que garante que eu vou receber da pessoa? Quem que eu vou reclamar se eu não receber o que me é de direito? Você tem um intermediário, um escrow ali que faz esse papel. A blockchain substitui o que seria essa figura do escrow, do intermediário de confiança, por uma rede ali que pode ter 20, 30 ou 1 milhão de nós, dependendo dessa arquitetura. E o que eu coloco aqui blockchain também, né, é um nome que a gente usa tanto para base de dados, né, que a gente usa tanto para a tecnologia que estabelece a consciência entre as partes. Hoje a gente chama o todo pela coisa, né? Tudo virou blockchain. Blockchain é a tecnologia que faz essa coisa toda da qual a gente está falando funcionar. Mas a gente usa blockchain também no sentido tecnológico. O que é a blockchain do Bitcoin? O que é a blockchain da Libra? É como se fosse esse grande balanço de pagamentos que a gente está vendo ali embaixo, falando que a Alice tem 5, o Bob tem 100, o Frank tem 700. Isso consegue, de tal maneira, sendo acessível, transparente e imutável para todo mundo, né? A criptografia, enquanto ferramenta aplicada à segurança da informação, tem a ver com esse aspecto da blockchain, né? Qualquer informação, uma vez armazenada na blockchain, na cadeia de blocos, ela se torna imutável para sempre. Ou seja, blockchain é uma estrutura para armazenar e transferir dados em que é impossível mudar o passado, né? Isso é extremamente relevante quando a gente fala de dinheiro, para resolver desde os problemas de identidade, né? No sentido assim, como é que eu sei que o Fábio me falou que está me mandando 10 libras ou 10 bitcoins? Como é que eu sei que ele realmente tem? Entre aspas, eu vou na blockchain e vejo se a identidade dele corresponde à assinatura digital da transação que está sendo feita. Então, para me mandar, né, blockchain, uma forma de enxergar blockchain também que eu acho interessante, é como se fosse um grande cartório descentralizado, né, ou como se fosse um grande registro. Eu brinco da seguinte forma: quando você compra um imóvel, você não pede delivery, né? Você não pede pelo Uber Eats, comprei uma casa, vou vir me entregar. O que você faz é simplesmente
ir ao cartório e ao registro de imóveis, mais especificamente. Então, o que existe não é a venda e a entrega de um imóvel no sentido literal, que seria obviamente absurdo. O que existe é a transferência da titularidade de A para B. Porque, obviamente, não adianta somente você me entregar a chave se legalmente a casa ainda é sua. Você processado por ocupação, qualquer coisa nesse sentido. Então, a partir do momento que você assinou, transferiu, foi reconhecido pelo cartório, é seu e tem todo um sistema jurídico, todo um sistema legal de rule of law aí, para quem gosta, que vai te dar suporte nessas questões. Quando a gente transmuta essa lógica para a lógica de blockchain, o que a gente está falando é, uma vez registrado essa informação, e essa informação ela é processada, de certa forma, por todos os nós que compõem a rede, depois de validada essa informação, porque a rede ela rejeita. Se você tentar gastar Bitcoin que não é seu, se você tentar gastar 2 vezes a mesma Libra, então você tem 10, mandou 10 para o Fábio, mandou 10 para o Lucas, a rede vai rejeitar a transação que veio depois, digamos assim, né, por meio do seu mecanismo de estabelecer consciência e confiança ali, porque existem vários, né. O que interessa a nós nesse ponto é que o grande cartório, nesse caso, é a própria rede, essa própria malha descentralizada que vocês estão vendo à direita, na imagem branca, e uma vez processado, isso vai para uma base de dados, então, a mesma coisa que o cartório pega, arquiva e está valendo, e você pode contar com um sistema legal, você pode contar com todo um sistema computacional de estabelecimento de consenso, e que funciona muito bem para consenso objetivo, né? Esse tipo de coisa, contabilidade, auditoria, todas essas palavras, processos que têm muito a ver com o meio de pagamento. Então, no universo em que a gente aplica a tecnologia blockchain, a gente deixa de precisar de ter isso tudo, no sentido, eu vou precisar contratar uma auditoria, eu vou precisar contratar, entre aspas, um serviço de contabilidade, etc. Você elimina todos os intermediários e a blockchain faz isso simplesmente através de código computacional. As máquinas dessas pessoas vão processar esse balanço de pagamentos. Então, se eu tinha 5 e mandei 3 para o Fábio, na próxima atualização da planilha eu vou passar a ter 2 e assim sucessivamente. E aí, Aleixo, eu acho que vale fazer a diferença, talvez uma das sacadas disso para o Libra se apropriar dessa tecnologia, é que o Aleixo tinha 3, mas ele não tinha 3 saldo. Ele tinha 3 blocos, moedas, porque você sabe, cada um desses bens que ele tem a titularidade, ele transfere eles para mim. Tanto é que hoje eu conseguiria imprimir dinheiro, se eu fosse muito bom, mas eu jamais conseguiria imprimir Bitcoin, porque eu jamais conseguiria criar um bloco que não fosse processado dentro das regras XYZ do que está acontecendo. É muito legal. O sistema parece muito com cartório. Imagina, quem me dera ter esse dinheiro todo, mas imagina que eu estivesse devendo 10 milhões de reais para o Fábio e eu tenho vários imóveis e você me processa e consegue ganhar. Eu ia pegar 20 imóveis de 500 mil reais em meu nome e o cartório ia passar para o seu porque o juiz decidiu que é seu. Aquele imóvel, um cartório, vocês têm ideia disso. Quando você vai no cartório, no registro de imóveis, ele tem todo o histórico de a quem pertenceu aquele imóvel. Do mesmo jeito que a blockchain, e seja para a blockchain da Libra ou a blockchain do Facebook, ela tem um registro histórico por todas as mãos em cima pelas quais passou aquele dinheiro. Isso que é fascinante. Sendo que o cartório você não consegue falsificar territórios, né? Então eu consigo colocar um dado no prédio que não existe. E falsificar a canetinha é muito mais fácil do que falsificar uma assinatura criptográfica. Eu posso colocar 2 partes que na verdade elas se somam ou fazem overlap, e no blockchain você não consegue fazer isso daí na forma como o Bitcoin é feito, né? Não há overlap, não há um que seja 2. E eu coloquei alguns conteúdos, coloquei textualmente para vocês, né, vai ser compartilhado com vocês, mas são basicamente coisas que eu já mencionei, né, e é interessante observar 2 aspectos da tecnologia blockchain, né, blockchain como a gente coloca aí, essa grande planilha, essa grande base de dados a partir da qual a gente consegue, por que blockchain? Cadeia de blocos, os blocos vão ser encadeados como novas páginas de um livro contábil. A contabilidade da sua empresa tem que ser periodicamente atualizada, seja por dia, geralmente por mês, faz o balancete do ano e assim sucessivamente. No caso da blockchain, como geralmente a gente está falando de meios de pagamento, é o uso mais comum, embora não muito da blockchain, essa atualização, esses novos blocos, essas novas páginas do livro contábil, elas têm que sair em minutos, tem que sair às vezes em segundos, né? Senão você vai pagar lá, vai ficar esperando, final do mês
quem é que vai fazer essa compensação? Vai precisar de um banco? Vai precisar de uma câmara de compensação? Não, blockchain não tem isso. Então, para funcionar, é um balanço de pagamento que precisa ser periodicamente atualizado. E, de uma forma geral, ele não apaga nada. Então, você vai tendo ali todo o histórico por conta disso. Não é? Quando eu brinco assim, não é que ele apaga, eu tinha 10, eu mandei 5 para o Fábio, não é que ele apaga que eu tinha 10 e rabisca e bota um 5 em cima. Não, ele lança uma nova página falando, há uma semana atrás, o Gabriel Aleixo tinha 10. Aí depois, no dia seguinte, ele mandou 5 e desde então ele tem 5 porque ele não faz transações. E tudo isso é feito com extrema transparência. A grande graça da tecnologia blockchain, a gente fala assim, existe a blockchain pública, em que qualquer pessoa pode ser um nó ao banco, e existe a blockchain permissionada, como é o caso da Libra, que você tem alguns nós que controlam o sistema. Mas, independente disso, tanto a blockchain pública quanto a blockchain permissionada, elas têm, em 99% dos casos, essa total transparência de você ir lá e ver o que está acontecendo de forma independente. É muito mais radical e diferente do que faz, sem qualquer demérito da empresa da qual eu sou fã, mas é totalmente diferente do que faz, seja o Nubank ou o Bradesco. Você não consegue ir lá na base de dados, no servidor deles, ver o que tem ali dentro, até porque seria um segredo comercial, etc. E aí tem duas coisas sobre a Libra que é interessante, é que uma rede permissionária não necessariamente ela é menos transparente do que uma aberta. Na verdade, o permissionário você consegue controlar o grau de transparência. Se você quiser 100% transparente, você atingiu o mesmo patamar. Perfeito. Ao ser permissionado, você consegue estabelecer camadas de transparência. E no white paper da Libra, você já entende como é que ela está pensando em começar com um certo grau de transparência e ir subindo. E a segunda outra coisa aqui, só para não ficar parecendo, é que transparência não significa que o dado seja legível. Então, vamos supor o seguinte, se eu encripto o dado e coloco lá, esse dado ele está ali, mas ele está criptografado. Então, eu nunca vou poder tirá-lo de lá, eu posso até atualizar aquilo lá, mas aquele registro vai estar, só para não parecer que daqui a pouco escreveu no bloco, fica lá, Fábio pagou 10 para ler. Exato. Porque eu posso escrever isso, é uma opção, mas em geral, principalmente em ambiente de Lei Geral de Dados de Proteções e tudo mais, GDPR, a gente encontra caminhos onde a gente só deixa dados pessoais não criptografados na rede, aqueles que são muito essenciais do que está acontecendo. De outra forma, você acaba violando a lei. Então, alguém pergunta se pode deletar algo do blockchain, geralmente, quando a gente fala de GDPR e dados pessoais, a gente fala, não porém. Né? Não pode deletar, entretanto, não significa que você tem que colocar o dado cru, sem criptografia, como seria aí num dado aberto do governo, um CPF aberto, que você deixa rodado em si. Isso é simples de explicar porque é simples de entender, é muito parecido com a própria lógica da internet. Né? Na internet, você não é seu CPF, seu RG, você é um número IP que é atribuído a você naquela sessão. Então, na internet, eu brinco, se você não fizer bobagem, você é anônimo, pseudo-anônimo, ninguém consegue ver o que você está fazendo. Assim, existem brechas, etc., mas usualmente ninguém sabe o que você está vendo, etc. Né? Assim, no detalhe ali, o que você está comunicando. Mas se você fizer uma besteira, diante do devido processo legal, vão descobrir que você, naquele dia, naquela data, naquela hora, era aquele IP. Com o blockchain é a mesma coisa. Você é um número na rede, você tem uma conta. Do mesmo jeito que para o banco você é agência, conta corrente, etc., para blockchain você é uma chave criptográfica privada, que é como se fosse o segredo que permite a você acessar seus recursos. Se você quiser tornar pública a sua chave pública correspondente, é quase como você levantar a mão e conseguir provar sem dar senha do cartão de crédito para todo mundo. É bem parecido com isso, né? Como se o cartão de crédito fosse parecido com uma forma de identificação com uma chave pública e a senha para você gastar o dinheiro, ou código verificador, etc., fosse uma informação privada. Então, blockchains funcionam com base em pares de chaves criptográficas. Você tem uma chave que é privada, para você geralmente assinar transferência de dinheiro, de informações, etc., e você tem uma chave pública, que geralmente você passa para as pessoas para receber o dinheiro, igual o teu endereço de e-mail e assim sucessivamente. Quer falar? Não. E aí eu passo fazendo uma brincadeira aqui, claro, com a questão dos Minions, né? Grande filme, recomendo. Mas quando a gente faz uma transferência de criptomoedas, aí esse sistema por isso que eu coloquei até criptomoedas, embora o exemplinho ali seja com Bitcoin. É análogo, não interessa se
tirando pequenos casos, mas os exemplos que eu coloquei são válidos quase que para 100% das criptomoedas, seja Libra, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, etc. Então, você tem, por exemplo, a Alice querendo fazer um pagamento de 10 Bitcoins para o Bob. Então, ela pega 8 Bitcoins que ela tinha no endereço, numa carteira, pega 2 Bitcoins que tinha em outro, você pode, como o Fábio muito bem falou, você pode pegar essa combinação de unidades que você tem, quer mandar 10, é igual pegar 2 notas de 5 ou uma nota de 10. Você combinou valores que você tinha em endereços sob o seu controle, cuja chave privada é sua, e você consegue mandar para o Bob, tá? Qual é o problema que o sistema resolve, que a blockchain, exatamente junto, mas o que a blockchain, junto com outras ferramentas da criptografia, resolve? Ora, quando essa transação de 10 bitcoins é lançada para a rede, imagina que eu estou falando assim, pessoal, venham para o meu evento, você vê que 10 bitcoins está valendo muito dinheiro, mas vamos fingir que não. Venham para o meu evento, para o meu curso, custa 10 bitcoins. Eu vou lá ver na blockchain. Ou digamos assim, eu estou recebendo pagamentos em bitcoins, em moedas digitais, e custa 10 bitcoins o meu curso. Foi lá, a Alice jogou uma transação na rede de 10 bitcoins para mim. Como é que eu sei que o dinheiro veio da Alice e não de um impostor, por exemplo? E não de um hacker russo que está não é anônimo, não é pseudônimo. Como é que eu sei que igual na internet, como é que eu sei que o IP é do Fábio? Eu não sei. Então, vamos dizer assim, como é que eu sei ali, se não tem um banco que fez um processo de associar aquela pessoa, de checar os documentos, como é que eu sei, por exemplo, que a transação de 10 bitcoins veio da Alice e não do impostor? É justamente por esse detalhe, essa fingerprint, ou seja, dentro de uma transação, você não vira para a rede e fala, eu tenho 10 bitcoins, manda para o Bob. Você pode até tentar fazer isso, em menos de milésimo de segundo, você vai ser rejeitado. Ah, que legal, vi que alguém tem 1 milhão de bitcoins, eu vou pegar e vou mandar para o Fábio sem que seja meu. Não, por quê? Você não vai conseguir mostrar a fingerprint para a rede. A rede só vai aceitar como uma transação válida se você mandar a sua identidade digital. É como se você assinasse digitalmente e você só assina digitalmente de posse da sua chave criptográfica privada. Por isso a gente fala, não é uma coisa, embora a biometria, quem pesquisa a segurança da informação sabe que não é tão seguro quanto parece, mas não é uma coisa, isso é interessante dizer, por isso que explica até um pouco da dificuldade da usabilidade hoje de moedas digitais. Tipo assim, se uma pessoa rouba a sua chave privada, ela, tem acesso literalmente ao seu dispositivo aqui fisicamente, pega o meu celular, consegue quebrar a senha, a criptografia que tem nele, pega a chave privada de bitcoins ou de Libra que eu tenho aqui ou venho a ter. Essa pessoa, ela tem tudo o que ela precisa para cometer um roubo de identidade. Ela passa a ser eu na rede. Por quê? Isso é extremamente relevante, porque o sistema, até então, em moedas como Bitcoin, essa fingerprint se limitava, como em 99% das moedas digitais, beleza, o que eu preciso para provar para a rede que o dinheiro é meu? Você precisa fazer a transação e assinar mostrando que o dinheiro é seu para que isso seja verificado. Até então, a única forma, grosso modo, de fazer era você criar uma chave criptográfica, criar uma senha gigante que você vai ter que cujo arquivo vai ter que ficar armazenado no seu dispositivo. Se você perder aquilo, se você for roubado, você vai perder acesso aos recursos, as pessoas vão roubar o seu dinheiro, e por isso ainda e olha, eu sou uma pessoa relativamente técnica, embora não seja programador, eu sou nerd há vários anos, sou geek, então é difícil pra caramba você armazenar com segurança, são muitos e muitos passos, e isso assusta muito o leigo. Por quê? A gente não pode ser leviano de falar, não, usa Bitcoin, mas baixa aí qualquer aplicativo. E eu não falo isso para ninguém. Eu falo o jeito certo e quase todos os sites, os entusiastas, eles falam o jeito certo de usar Bitcoin. E o jeito certo de usar Bitcoin ainda é muito difícil. Você tem que ter todo um cuidado para não perder essa chave, porque o impostor, na minha historinha, só não conseguiu ser bem sucedido porque ele não tinha acesso à chave privada. Se ele for lá roubar o celular, conseguir acesso à chave privada, ele sim poderia se passar de forma indistinguível pela rede, como a Alice. Existe um segundo aspecto da rede, eu coloquei, a Alice ficou feliz porque ela conseguiu mandar o dinheiro para o Bob, porque o Bob, sem depender de nenhum intermediário, ele simplesmente viu, a Alice tem esses 10 bitcoins, ele olha na blockchain, porque ele tem total acesso devido à transparência, e vê que tem.
essa assinatura corresponde à chave pública da Alice? Corresponde. Então, está tudo certo. O dinheiro é da Alice, a Alice vai poder ver o meu curso depois de me pagar 10 bitcoins. Existe um segundo problema, né? E esse problema aí é mais simples de resolver, né? Porque a blockchain resolve diretamente, não tem esse risco de usabilidade de alguém roubar a sua chave, que é o problema que perdurou por vários anos na ciência da computação, que é assim, num sistema distribuído, numa rede que não é de ninguém, como é que a gente faz? Não vou entrar em todo o detalhe técnico de como isso é feito, depois eu posso até ter alguns slides que quem quiser pode se aprofundar no tema, mas, por exemplo, como é que eu resolvo o problema sem depender de uma empresa, se a Alice, ao mesmo tempo, no mesmo segundo, ela está com 2 computadores abertos, em um ela assina 50 bitcoins para o Bob e outro ela assina 50 bitcoins para o impostor ou para qualquer outra pessoa. Como é que a rede vai saber que o dinheiro é da pessoa? O que me impede de pegar uma transação ainda, aqueles segundos antes dela ser validada pela rede e falar que o dinheiro é meu e não que é dele, né? Diferentes redes vão ter diferentes formas, mecanismos para resolver essas disputas, mas basicamente esse livro Razão Pública é essa blockchain que resolve o problema, ou seja, todo mundo tem acesso àquela informação. Então, você só pode confiar que a transação foi realmente processada e validada. É igual quando a gente passa o cartão de crédito, a gente só sabe que o dinheiro foi quando sai o papelzinho da máquina, né? Ou quando aparece alguma forma de confirmação. O análogo disso no universo de criptomoedas é o que a gente chama da transação entrar na blockchain. Por quê? A Alice mandou 50 bitcoins para o Bob e o impostor não pegou para ela somente depois, ela mandou 50 bitcoins para o Bob e o impostor não vai poder falar que é dele somente depois da transação ser confirmada pela rede, porque a rede faz isso, ela rejeita a transação que chegou depois e coloca a primeira transação. Então, se faz a transação, grosso modo, não é rigorosamente assim, mas é quase assim, tá? Eu vou simplificar um pouco. Se a transação chegou 1 milésimo de segundo depois ali, a chance dela ser confirmada é muito baixa. A rede vai confirmar a transação que tem um peso maior ali, que usualmente é que veio antes. Então, não adianta nada. O Bitcoin, por exemplo, demora 10 minutos para gerar um novo bloco. Eu não posso mandar o dinheiro para o Lucas e depois mandar o mesmo dinheiro 1 minuto depois para o Fábio, porque o dinheiro para o Fábio vai ser rejeitado e o do Lucas vai ser confirmado. Mas a prova irrefutável, matematicamente inviolável, que não tem como quebrar, é a confirmação na blockchain. Ou seja, é um novo bloco ser gerado, uma nova página ser adicionada a esse livro Razão, que é público, que contabiliza todas as entradas e saídas de dinheiro, uma nova página ser adicionada constando a sua transação, é a prova tanto para você, Alice, quanto para você, Bob, seja você, Alice ou Bob, de que a transação foi processada, digamos assim, e de que não há riscos com o impostor. E, Aleixo, eu vou adicionar no seu último slide um fato, que é o seguinte: além disso estar no bloco, você imagina que eu tenho pessoas que podem gerenciar contratos entre os dois e estabelecer regras. Então, todo o sistema da Libra e a Libra, eles podem entrar e eu posso dizer, por exemplo, olha, você pode trocar moedas desde que a pessoa tenha uma carteira do mesmo país que o seu. Isso não está no bloco, mas pode ser programado para estar no bloco. Então, nesse livro Razão, você pode adicionar regras. E eu acho que é por isso que o Libra ele é capaz de fazer um compliance com tantos bancos centrais e com tantos mecanismos de anticorrupção e de tantas outras coisas, que hoje, no sistema financeiro, existe compliance muito grande, quem vê as normas técnicas da CVM e do Banco Central cai para trás, mas é necessário para a tecnicidade da rede e tudo mais. E eu acho que nesse sistema da Libra, não só é possível fazer isso, como é possível dar transparência a isso daí. Então, imagina, eu estava até pensando nesses pedidos que se fazem, por exemplo, de acesso a dados de outro país para saber daqui a pouco uma investigação de corrupção. Na Libra, parte dessas investigações elas vão ser públicas. Porque algumas coisas podem ser mantidas públicas. Não é que hoje não sejam, mas você tem que solicitar. E aí, dependendo do outro país, ele pode dizer se quer ou não. Se a regra permitir, ou seja, se não tiver nada no bloco que iniba aquilo, e se tiver programado para ser transparente, a transparência dessas transações ela pode ser o default. A Jéssica fala ali. Muito interessante. Recentemente a blockchain começou... Só um parênteses, porque só para quem não conhece, a Jéssica muito adequadamente colocou na frase dela blockchain com B maiúsculo.
Quando a gente usa o blockchain com B maiúsculo, é que, curiosamente, como o termo é de uso público, tem uma empresa que se chama blockchain, né? A famosa blockchain.info. Então, essa empresa, eu chamo assim para não confundir, a blockchain.info, ela começou o projeto chamado The Pits, né? Que é muito legal, realmente. É interessante observar o que a Jéssica fala, porque é uma tendência que está muito em linha com o que o Fábio mencionava, né? Então, a tecnicalidade por trás do que o Fábio fala é de que a Libra, assim como alguns outros projetos, né, não é uma inovação da Libra, a grande inovação é pegar um projeto com nomes do calibre, como tem a Libra, calibre da Libra, ficou bonito, pareceu uma música do Djavan, mas com o calibre da Libra, você tem uma rede programável, ou seja, não é só enviar e receber dinheiro, você pode programar essas moedas digitais, então você pode fazer pagamento parcelado, você pode colocar o dinheiro num escrow, e esse dinheiro, você pode criar novos modelos de arbitragem entre os serviços. Imagina para um mercado pago, cujo business é arbitragem, até o mercado livre. Então, é muito legal. Você pode, por exemplo, para anúncios digitais, uma das coisas centrais é que você não pode vender o mesmo anúncio mais de uma vez. Ou aquele anúncio ele tem que ser visto por um usuário real. Então você pode fazer esse asset digital, esse bem digital, e associar ele a uma moeda na regra. Então você fala, se esse bem for consumido, visto por um usuário que esteja com identidade autenticada, ok, eu pago. Isso seria uma grande evolução nas fraudes de propaganda digital, que hoje é um dos grandes mercados que existem aí. Eu poderia fazer um carro com a internet das coisas e eu poderia, por exemplo, associar alguns assets a essa internet das coisas de fazer com que algumas das regras de contratos ou de atingimento dessas condições fosse, por exemplo, que os 5 IoTs estivessem juntos. Ou seja, os 5 amigos estão juntos, portanto eu libero uma coisa. Aquilo que a gente viu tudo no blockchain, que dá para programar, numa escala radicalmente. E isso é algo que o WeChat não consegue fazer. Porque você não consegue ter transparência que apenas um player, que teria todo o interesse, por exemplo, em fraudar... ou então ele, como não é algo competitivo, ele... A curto prazo não, mas a longo prazo ele começar a cobrar caríssimo. Os caras viram um monopolista e cobram o que ele quiser. Tudo bem que é discutível também. Sim. A Libra não são só flores. Mas, dado ser um consórcio, você distribui um pouco. Você tem tanto interesse junto que economicamente tende a funcionar, entendeu? Se um dominar ali, vai ruir o sistema inteiro. Aí é uma lógica... Até o Bitcoin tem muito isso de teoria dos jogos, de incentivos econômicos para o negócio conseguir funcionar. Eu, de forma propositalmente irônica, eu amo o Bitcoin, não me entendo errado, mas para mim o Bitcoin funciona muito bem como ouro, como uma reserva de valor, enquanto moeda ele ainda não vingou. Por isso que eu coloco de forma propositalmente irônica o que o Andrés Antonopoulos, no livro dele, se não me engano, de 2013, 14, no Mastering Bitcoin, ele descreve como alguns usos para o Bitcoin. O que eu estou falando? Em 2014 ele falava, cara, a gente vai estar usando em breve, não estou dizendo que não, tá? Mas assim, ele falava 5 anos. Passados esses 5 anos, a gente está usando o Bitcoin para isso aí, que ele listou lá, como potencial, ele não estava exagerando. Ele falou assim, cara, vai dar para usar Bitcoin para varejo de baixo valor, de alto valor, doações, serviços de contrato, remittance, reserva de valor, transações e registros, né? Ele listou tudo isso. Eu destaco 2 que o Bitcoin já vem sendo realmente utilizado em larga escala e operacionalizado de forma muito interessante. As remessas internacionais de mais alto valor, né? Porque aí, embora você tenha que esperar alguns minutos para processar a transação, embora tenha um custo ali, que às vezes se tiver a rede sobrecarrega, você vai ter que pagar um valor mais alto para transacionar Bitcoin, mas o uso de remessas internacionais tem funcionado bem. E essa ideia aí, até pela certa frenesia aí do Bitcoin ter subido de preço aí, em não todos, mas muitos momentos ao longo dos últimos anos, tem esse uso aí como reserva de valor, como investimento, vista a apreciação de que cada vez mais pessoas podem reconhecer no Bitcoin algo útil, né? Então, esses aí, muito bem cumpridos, na minha opinião, e muito particularmente do Bitcoin, cumpri-los bem, na minha opinião, pela forma como foi construído. Mas todas as outras promessas é um grande vácuo, na minha opinião, não só do Bitcoin, como de quase todas, não digo todas, mas quase todas as outras criptomoedas. Hoje existem milhares, entre aspas, a Libra é só mais uma, com alguns diferenciais, porque, novamente, um projeto desse calibre, com todos esses parceiros envolvidos, é totalmente novidade, mas vai muito em linha com o que a Jéssica falou. Você tem a Nasdaq, por exemplo, uma das empresas que mais está abraçando blockchain
A Overstock, lá nos Estados Unidos, uma grande rede varejista, grosso modo, competia com a Amazon, saiu boa parte da estrutura desse business e começou a apostar em blockchain como o futuro das transações, tanto em mercado financeiro como comerciais. Então, você simplifica, você retira muita papelada dessa coisa de comprar e vender ações. Até no Brasil, o próprio Tesouro Nacional estuda isso como uma forma de eventualmente facilitar a emissão de títulos da dívida brasileira, só para vocês terem uma ideia aí do potencial da tecnologia e por quem que está sendo usado. No recorte do que a gente está falando aqui hoje, já passando muito brevemente a bola para o Fábio focar na exposição dele, toda essa ideia de você pagar por coisas no dia a dia, isso não está sendo feito com criptomoeda, de você pagar por bens de luxo para transações internacionais, quando você quer comprar um diamante, faria até sentido usar a cripto para isso, mas, sei lá, eu diria que assim, a cripto ainda é uma coisa de um nicho nerd de classe média, não entregou na promessa de inclusão financeira ainda, e não entregou, assim, não tem galera com muito dinheiro utilizando cripto ainda, entende? Mas eu queria colocar em registros digitais, porque mudamos o aplicativo do ITS, funciona porque ele processa ali registros digitais, e serviços como o Legião-Mar e outros fazem, assim, com validade jurídica já pelas contas. Para isso é perfeito. Você utiliza a rede do Bitcoin, que em termos de poder de processamento é a mais segura de todas, e até por ser uma rede aberta, você utiliza essa rede para dar tipo um carimbo de validade das informações. Então, blockchain é esse recurso, né? Do mesmo jeito que uma transação que veio para a rede eu não consigo alterar depois que foi confirmada, você pode usar, sem entrar no detalhe técnico dessa rede, para te dar um carimbo. Naquele dia, naquela hora, você registrou essa informação. Então, se você tentar mudar o passado dela, você tem uma prova irrefutável de que aquilo ali foi alterado. Você não garante que não se mude, mas vai ficar evidente ali que foi alterado. Sem nem contar esse ecossistema gigante de quem trabalha com blockchain, você vê. São dois parceiros, eu acho, que na Calibra, que são do universo de blockchain. A gente está aqui até assim, falando o que a gente esperava, mas assim, o ecossistema é enorme, né? Do que tem. Então, Aleixo, não sei se... o Alexandre foi uma pergunta lá. Vi que alguns estabelecimentos comerciais aqui estão usando o Bankrip. Como está funcionando isso na prática? A transação é feita na hora? Alexandre, eu vou pedir que você explique um pouco mais, particularmente não conheço. Acho que eu entendi como um processador de pagamento, né? Mas, em geral, ele funciona parecido com um cartão de crédito, ou seja, você tem, eu não conheço, mas possivelmente é parecido, ou seja, o intermediário ele estabelece uma margem de confiança na qual ele autoriza algo e assume o risco, né? E aí, com base nisso, ele opera. O modelo de negócio é assim, eu te cobro 5% para receber Bitcoin ou Libra por você, fico com 1%, 4% é o que ele vai tomar de calote. Pessoa que vai pagar o cafezinho aqui com Libra e vai do lado pagar Libra de novo, vai gastar o dinheiro duas vezes. Não porque ele vai conseguir propagar essa informação, quando chegar na blockchain já vai ser validado, mas durante essa janela de tempo que a transação não foi confirmada, não é nada trivial. Se fosse trivial, estaria tendo o calote a rodo. Mas é tipo isso, é igual o pagamento com crédito. É exatamente o que o Fábio falou. É mais caro, você sempre vai pagar mais caro. Por isso eu, pessoalmente, não vejo muito valor, tá? Assim, com todo respeito ao modelo de negócio, é muito mais legal você pagar direto, porque cripto serve para isso, para você tirar intermediário. Para usar cripto, assim, além dos tecnológicos, que aí eu vejo valor. E aí, pensando já na Libra, porque uma coisa que a gente não está vendo é que todo mundo que trabalha com pagamento digital e segurança de informação, eles têm um grande trabalho de saber se aquela transação é verdadeira ou não, ou feita com motivos verdadeiros ou não. Você tem um rastro de dados tão grandes nessa transação de blockchain que você pode ainda associar a dados cadastrais que você torna esse risco extremamente pequeno. Então, se o Fábio sempre compra um café, segunda-feira, às 7 horas da manhã, e naquele momento você empresta algo para ele pegar depois, é um risco. Agora, se o Fábio compra um diamante de 10 mil e ele nunca comprou diamante, ele sempre só compra um café, você tem muitos dados de segurança de informação, estou simplificando um monte, assim, né? Para fazer isso. Então, Alexandre, eu não conheço esse sistema em particular, mas eu imagino que ele trabalha muito semelhante ao que trabalharia no intermediário financeiro desse tipo. O BitPay, né, que é o maior e pioneiro desse mercado, eles operam mais ou menos assim. Diferente de fazer um pagamento diretamente em criptomoeda, em que eu não vou precisar pagar uma taxa, ou é uma taxa muito baixa, que vai para quem ajuda a manter a rede, em geral você vai ter, de forma diferente,
que pagar para uma pessoa e tal. Não estou dizendo que é errado, claro, empreendedores têm que ganhar dinheiro por oferecer um serviço que facilite. Eu só me questiono a longo prazo se esse modelo é sustentável, só isso mesmo. Porque eu acho que hoje eu concordo que não, faz todo sentido, senão essas empresas não existiriam, mas a longo prazo, 5, 10 anos, eu imagino que as questões anteriormente colocadas de usabilidade no Bitcoin, etc., elas vão ser resolvidas, porque se não forem, boa parte do que a gente está falando aqui não vai existir mais e os bancos vão perdurar para sempre no modelo tradicional. Obviamente, eu não acho que é isso que vai acontecer, eu realmente acredito numa superação de barreiras tecnológicas, né? Os fatores chaves da Libra, só listados, tais quais eu já falei, destacando tanto nesse slide quanto no último aqui, alguns que eu ainda não mencionei, só para a gente enfatizar, né? Talvez o Fabro o Fabro vai falar isso mais adiante, mas toda a parte de onboarding, de QIC, ou seja, de Know Your Client, de eu provar para o compliance, etc., cara, isso está quase pronto. Facebook, não só o Facebook, se somar todo mundo que está ali dentro, claro que isso pode ser uma distopia, toda a questão de privacidade de dados, etc. Mas falando só no ponto técnico, ele já tem todas as informações, assim. Boa sorte tentando fraudar um sistema como a Libra, sabe? Eu digo assim, de tentar usar um laranja. Na verdade, usar um laranja não entra aqui nesse mérito, mas de você tentar forjar a sua identidade, de você tentar se passar por outras pessoas, de dar documento falso. Eu duvido que seja tão simples, porque ele já tem uma série de informações, toda uma inteligência em cima dela. A fraude ela tende muito mais a ser off-chain, né? Ser fora do bloco, né? E a partir do momento que todos esses players que tem lá, eles têm tantos dados cadastrais e tanto histórico de know your customer, fica extremamente difícil de você fazer esse tipo de fraude, porque no chain você não consegue fazer. Fora, você tem uma troca. E uma coisa que é interessante que eu acho que está no white paper é que é o seguinte, eu lembro quando a gente começou a pensar na internet no IP, né? Quando a internet começa, ela não era pública, não era www, né? E aí começa uma grande briga sobre qual tecnologia iria ser utilizada para conectar os computadores. E o IP, o Internet Protocol, ele foi uma das tecnologias que era ridiculamente simples. Ele tirava várias coisas que eram possível fazer e ele falou, eu vou fazer o mínimo, eu vou ser infraestrutura. E eu acho que o white paper, ele estabelece dentro desses players uma certa infraestrutura mínima de compartilhamento de dados, de inteligência, mas ele permite outras. Então ele permite tanto acordo entre os players, ao mesmo tempo que ele coloca que um player não tenha dado dos outros, fora aqueles mínimos, sem um consenso sem que seja permissionário, né? Permitido. Então eu acho que essa forma de você enganar a rede vai ser muito difícil. E isso já está muito próximo no que a gente chama de Open Banking. Né? A Inglaterra tem um plano interessante, o Brasil tem um plano interessante de Open Banking, está trabalhando com a CVM agora para o uso de blockchain para esse tipo de sistema, e eu estava olhando o white paper agora, e uma das coisas que eles falam é o seguinte, olha, é importante compartilhar dados, mas é importante que esse compartilhamento ele se dê dentro de regras muito claras, dentro de normas e tudo mais, mas ele tem que compartilhar. E o Libra ele já nasce com essa ideia de Open Banking ali na gênese, né? Ele não tem que se tornar, você não tem que abrir, ele já está vou usar, abrível por princípio. Passivo de ser aberto, só você assinar e está liberado. Não precisa mandar toda a documentação. Não, tá lá. A infra está lá. E só fechando, literalmente, a última frase da minha explanação, que é a conclusão, pelo menos da minha, nossa, e já passando para a apresentação do Fábio, é isso, assim, pensa em tudo que a gente colocou até o momento aqui, pensa em todos os slides. Acho que ficou claro, consegui convencer pelo menos a maioria do potencial de blockchain, especificamente para pagamento. Primeiro ponto. Pensa em todo o mercado potencial que existe para quem corrigir as falhas de usabilidade, aquela coisa que eu falei, o Bitcoin e outras que eu subindo e descendo toda hora, não dá para usar como pagamento no dia a dia, tem problemas de escalabilidade e tem problemas, eu acho uma feature, mas que às vezes funciona como um problema para meio de pagamento, que assim, é uma coisa que não tem um compliance, não tem dono, isso é fantástico por um lado, mas dificulta alguns usos. Então, pensa mais ou menos nesse gap entre o potencial e a execução e o que a Libra pode fazer, como eu coloco aí, como uma criptomoeda que nasce com um mercado potencial de 2 bilhões de usuários, que é o número aproximado aí de usuários do Facebook, imagino que dos demais serviços aí somados, esse número até se amplie um pouquinho.
Eu não botei um slide para dúvida, mas a gente está fazendo ao vivo aqui. Eu deixo o meu e-mail, mas a gente passar vai ficar aí o e-mail se vocês quiserem tirar dúvida, mas a gente segue aqui com a apresentação do Fábio. Né, enquanto isso, o Lucas pergunta, né? Esse lastro em ativos de baixo risco não pode ser declarado como um fundo? É um fundo de reserva, assim. É um fundo, né? É um fundo e pode ser uma forma de monetização, porque eu não lembro se eles vão querer. Eu acho que não tem monetização, o que é a coisa mais estranha. Eles podem entregar valor para quem segura Libra. Eu acho que eles decidiram não ter a rentabilidade justamente para fazer a ideia do stablecoin. Você vê que a lógica do stablecoin entrou na lógica do dinheiro deles, né? Esse fundo ele não vai ter monetização, o que seria a coisa mais óbvia. Só para deixar bem claro, é mais fácil botar em número. Assim. Ele vai segurar alguns ativos. Então, se você usou real, segura um pouco de real, você comprou dólar, deu dólar para comprar Libra, compra um título aí, não um título da Argentina ou do Zimbábue, que são países com problemas macroeconômicos, mas compra aí um título da Suíça, um título dos Estados Unidos, títulos de dívida, ativos relativamente seguros, né? E aí é uma moeda estável de forma parecida, igual assim, o dólar com real não é um bom exemplo, mas o dólar com euro, às vezes sobe, às vezes cai. A ideia de estabilidade é um pouco essa, não é que a moeda vai valer sempre 1 para 1 com o dólar, mas eles esperam, está escrito lá, uma oscilação de 5% para baixo, para cima, do que eu vejo, como a metáfora que eu uso, embora não seja econômica, é do nível do mar. Porque o mar vai estar sempre ali. O mar ele não tem uma altura padrão, de acordo com o fundo, com as marés e etc, ele está sempre em movimento. Então, ele sempre tem essa fluidez, essa topografia do mar, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue estabelecer um norte que é o nível do mar e se relacionar com ele. Eu acho que é mais ou menos isso, assim. É claro que só a prática vai levar a ver se isso se estabelece. Mas eu vejo que essas pequenas oscilações que vão acontecer, elas vão sempre caminhar para o zero, para um referencial comum, né? Bom, gente, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque a gente já está aqui em 1h20 de aula, né? E eu sei que como vocês fossem depois de 1h30 tem outros compromissos. De qualquer jeito fica gravado. Eu vou fazer uma provocação. Na minha aula mesmo, eu vou trabalhar em temas muito mais intensos sobre regulação da Libra. Mas a provocação que eu faço é se a Libra é o novo Uber, porque eu acho que todo mundo errou o que o Uber era. Essa é uma teoria que eu tenho. E uma vez, uma fala para o CGI que eu fiz para a escola de governança deles, eu fiz uma pesquisa na Wired, que é uma revista de super tendência sobre sharing economy, sobre economias de compartilhamento e os Ubers da vida. E ficou claro para mim que estava todo mundo vendo aquilo com um otimismo enorme, e depois, quando a gente começou a entender o que aquilo era, aquilo ficou um quadro com muito mais cores, né? Do que simplesmente um otimismo. Então, minha dúvida para mim foi como não ver a Libra com o mesmo olhar, às vezes espoliano, que se viu lá em 2012, este Uber, né? Essa daí. Então, essa é uma revista da Wired, 18 de julho de 2019, onde foi uma das primeiras que eu vi lá a criptomoeda explicada, e ele traz vários temas ali. Mas eu acho que, por exemplo, quando eu vejo essa matéria, ele já não viu a questão de identidade, que eu acho que é super central, e ele não viu a questão de ecossistema de inovação, que eu acho que é super central. E foi por isso que a gente pensou nessas aulas já para o curso, trabalhando explicitamente sobre isso daí, né? E essa é a representação de que está lá naquela notícia da Wired, que é uma moeda do Facebook, onde você tem esse dinheiro que é a impressão do dinheiro, né? E não necessariamente o que a moeda não tem uso social e não tem todas as outras coisas associadas a isso. Então, e outra não é do Facebook. Então, assim, a gente está claramente olhando essa inovação de um prisma bastante limitado. Mas se não limitado, qual seria, então, essa outra visão, né? E aí eu vou ver um pouco como é que foi essa evolução, né, das sharing economies lá atrás, né? Essa, por exemplo, lá em 2012, foi uma das primeiras matérias da Wired, de I Love Uber, ainda com um CEO que naquele momento era adorado. Depois, quando ele se tornou extremamente polêmico, mudou. Mas a lógica era essa. A lógica é que você vem para acabar com a máfia dos táxis, a lógica é que você vem para compartilhar bens, a lógica é que agora você está inaugurando uma nova fase da economia. Hoje eu dei entrevista para a Band sobre economias colaborativas, né? Então a gente ainda tem isso. Mas essa vibe passou, essa lógica passou. Olha, em 2014, né? Agora, com Airbnb e Lyft, você finalmente vai confiar um ao outro.
E, né, Sério? Isso é sério, isso é matéria da Wired, dia 23 de abril de 2014, entendeu? E aí tinha, você está agora entrando no carro de estranhos, Lyft, Sidecar, Uber, encontrando pessoas, entrando no quarto de estranhos, Airbnb, e assim vai. E aí, quando eu vi isso daí, assim, anos depois, eu falei, gente, mas o táxi eu já dava em carro de estranho. Eu não conheço todo taxista que eu andei. E eu também não conheço todo mundo de hotel que eu falei. Chegou na recepção e falou, oi, Lídia, tudo bom? Eu não fiz isso. Então, assim, essa ideia de colaboração, ela já estava na Gênesis, mas tinha uma ideia que a tecnologia ela estabelece uma confiança entre estranhos e que agora tudo vai ser. E tem muito mais slides nisso daí que eu não vou passar, mas, assim, a quantidade de, agora, escritórios compartilhados é o fim do escritório. Não sei o que, é o fim do não sei o que. E essa ideia de você trocar uma coisa pela outra do que seria, né? Aprendendo como compartilhar, né? Por que entregar um produto ou serviço não é o suficiente, né? E aí tem lá, 2014, né? Agora, nós estamos criando comunidades fortes de indivíduos que pensam igual. Se você pensar no Uber hoje, você não pensa que o Uber é uma comunidade de indivíduos que pensam igual. Isso não quer dizer que não tenham pessoas que amam a marca, que pelo contrário, os incentivos estão todos desalinhados. Os incentivos estão todos motorista, empresa, usuário, acionista. Eu uso a bicicleta do Itaú, mas eu juro que eu não conheço ninguém da bicicleta do Itaú que pega do meu lado, assim, né? Então, essa questão da lógica, assim, que a gente começou a ver essa economia com uma forma muito íntima de compartilhamento, foi uma miopia que pegou muita gente, né? Até que em 2016, você vê, 4 anos depois de começar a primeira referência sobre o tema, que eu fui no Google, né? Na primeira edição do ano, a Wired faz a edição dos unicórnios. Unicórnios são termos que a gente promete que nunca mais vai usar. E aí, share economies é um dos termos que ela coloca lá em unicórnio. Porque ela vai falar, né? Ninguém está compartilhando nada. O que existe são serviços sob demanda, on demand. É só uma outra estratégia de conectar consumidores e prestadores de serviços. É igual falar que o Netflix é produtores compartilhando suas obras com YouTube, né? Broadcast assim mesmo. Eu entendo a lógica, mas não é exatamente a prática. E aí, eu gostaria que a gente pensasse a Libra é uma estratégia de conectar xxxx. Que a gente conseguisse descrever o que a Libra vai ser daqui a 4 anos, e não do que ela é agora, do que a gente sabe dela. E isso é um desafio muito grande, né? Da gente pensar para onde é que está indo, né? Esse daí, inclusive, é um experimento que eu gosto, né? É The Uber Poop, né? A ideia é o seguinte, você leva o seu cãozinho, né? E aí, se ele fizer cocô, você pelo aplicativo, você pede para alguém catar a merda. Esse foi uma sacada que uma galera de artista fez. Tiveram 70 mil pessoas que clicaram e se inscreveram no serviço, né? E era fake, porque ele falava, gente, que mania é essa de que agora tudo é compartilhar, sabe? Que agora, e tudo mais. Eu acho que, assim, essa vibe deu uma ideia de que sharing economies, economia da colaboração, do compartilhamento, não existia. E aí depois começa a surgir um tema muito mais interessante, que é a Platform Economies. Primeiro que eu vi foi a Hillary na campanha, que ela chamava de Contract Economies, economias de contratos, que é uma ideia interessante, mas o que surgiu foi um know-how de imaginar como essas economias de plataformas funcionam, né? Então, esse é um livro da Reforma da Plataforma que chega ali por 2016, ele é muito interessante, e ele vai ver de como vários desses negócios se desenham, que se dá através de uma plataforma, através de você conectar 2 polos e de você criar sinergias entre eles para que troquem, sendo que você media esses tipos de controles, né? Ele vai mostrar, por exemplo, como é que o Yahoo e o Google, embora não houvessem esses termos, eles se diferenciam porque nos primórdios da internet não existia um catálogo da internet, né? E aí o Yahoo começa a receber pedidos e a catalogar aqueles sites. Só que com um crescimento tão grande de sites, ele não conseguia mais cadastrar. Levava às vezes uma semana para você ter seu website cadastrado na busca. Enquanto isso, o Google, ele botou o robot.txt, que ele começou daí a vasculhar a internet e a fazer um cadastro automático. E aí ele mostra de como o Google, ao não precisar que alguém envie para o outro fazer, ele cria um mercado tão mais rápido que ele enterra o Yahoo rapidamente e se torna uma gigante das buscas do que tinha. Né? Outro que ele vai fazer é desse Airbnb, né? A primeira logomarca ali do Airbnb e no segundo o Pretzel do Airbnb, quando ele começa a imaginar de que ele não é mais o serviço dele é de conectar pessoas para morar e viver em algum lugar, né? Airbnb, né? A forma única de você encontrar casas e experimentar a cidade como um local. O que faz muito sentido enquanto estratégia de mercado, mas quando a gente vê em termos de regulação, não foi essa a experiência. Não foi essa a experiência em Barcelona, quando ela viu bairros se tornarem desertos, porque turistas eles têm
um ecossistema completamente diferente. Não foi isso a experiência de Berlim, quando viu preços subirem. Não foi isso, por exemplo, São Francisco, que também colocou. Não foi isso a competição com hotéis, que foi outro problema levantado. Todas essas questões regulatórias, ninguém viu no início. Ou pelo menos foram vistas, não foram antecipadas. Por um lado, você tinha uma celebração de que a inovação ela tem que chegar, então deixa acontecer. Por outro, eu acho que mesmo aqueles que apoiavam a inovação, deixa chegar a acontecer, foram ingênuos em imaginar de que havia muito mais agendas acontecendo simultaneamente. E que para essa inovação ser uma inovação saudável, seria necessário uma forma mais cuidadosa com o interesse público, de você pensar não só na inovação, mas em externalidades dessa inovação. O Fernando fez uma pergunta nessa linha de projetos que saíram do seu foco, em um sentido ou outro, se esse projeto da Libra pode atrair uma fachada de especuladores. Eu acredito que não, porque é uma moeda estável, tá? Talvez a Libra aproxime muitas pessoas do universo de criptomoedas e traga, algumas pessoas especulam em cima disso, uma nova onda de especulação no Bitcoin, no Ether, na Monero e nessas outras moedas cujo preço é mais volátil. Mas em sendo um projeto de criptomoeda estável, que ele dificilmente vai variar mais do que 5 para baixo ou para cima em longos períodos, eu acredito que não. Mas, Fernando, adiantando, uma das dificuldades que eu acho que vão acontecer é o P2P. É o fato de você poder pesar uma pessoa pagando por uma pessoa. Se sou eu pagando para o Aleixo porque ele me deu um picolé, eu acho ótimo. Mas se daqui a pouco eu vejo 50 microtransações para fazer uma grande, eu uso isso para esconder o traço do dinheiro de alguma forma para aquela verificação, aí você já tem um problema novo. Porque muitas vezes, Mercado Pago, Facebook, etc., eles são compra PF-PJ. É mais raro de você ter uma compra PF-PF. Né? As legislações dos países, geralmente, elas fazem que produtos e serviços sejam gerenciados por pessoas jurídicas e não pessoas físicas. Agora eu estou pensando em tudo que pode dar errado. Aí, pergunta foi muito boa, Fernando. O que pode ser problemático é você pensar muito no uso de laranjas, né? Sim. Porque, diferente de um laranja no sistema como a gente vê na Lava Jato, o cara tem que ter uma conta em banco e fica estranho, tu leva lá o caseiro do seu sítio para abrir uma conta no banco e tem lá 10 mil reais, da onde, sei lá. Agora não, todo mundo vai poder ter uma conta de Libra, e quem garante que você não pega 100 pessoas da tua rede e faz lavar ali 50 mil reais todo mês. É um ponto legal de pensar. Ao mesmo tempo, você tem uma possibilidade única de pegar laranja, né? Porque se todo mundo é laranja, você tem uma tecnologia tão aberta, passível de fiscalização, de que talvez seja difícil de você parar antes do laranja. Mas depois, retardado, né, lento, idiota é a pessoa que usa o Bitcoin para fazer crimes. Mas eu concordo. Porque é tão aberto, usa dólar, usa real, usa outra coisa mais... E fora que o compliance vem por padrão na rede, então não tem um custo, né? Ah, não, só vamos ver quem é laranja se for transação acima de 10 mil reais. Não. O custo é zero. Então, qualquer transação que seja mais difícil de você colocar luz, eu acho que tá ali. Então, aí você tem aí, né, o Airbnb, essa ideia que são pessoas, lugares, amor e a marca, né? Essa é a explicação da logomarca, né, do prédio, entendeu? Mas eu acho interessante que são as pessoas, aí você tem os títulos, são os lugares, né? Você tem o motivo delas estarem relacionando a transação com uma questão de mercado, com a necessidade que você supre, e você tem um intermediário, né? E aí você tem a Airbnb, que foi a primeira cidade que o Airbnb processou, né? O Airbnb nasce em São Francisco, e aí São Francisco resolve de que algumas documentações têm que ser obrigatórias para você fazer um aluguel. E aí o Airbnb, nessa ideia de que ele não quer ser um intermediário da lei, ele começa a processar a cidade dizendo que não, assim, quem tem que prestar essa informação é o usuário, eu não tenho responsabilidade como intermediários. E aí, isso se dá depois, eles chegam num acordo, e aí você entende que alguma responsabilidade o intermediário tinha nessa relação, que é a tendência que a gente está vendo hoje, e que é inclusive interessante na Libra, no momento em que ela chega já com a ideia de fazer um licenciamento antes de chegar, né? E aí, lá em 2016, aquele livro Revolução da Plataforma, ele tem uma definição que eu acho bom, né? A definição do economia de plataforma. Uma plataforma é um negócio baseado na criação de valor entre interações de produtores e consumidores externos à plataforma. Então, a plataforma é aquela que pega alguém que quer consumir e produzir e cria valor entre eles, mas externo à plataforma.
Se a gente tivesse essa definição em 2012 do que seria Uber, Airbnb, etc., seria tão mais fácil de você imaginar novos negócios, de você imaginar novas regulações. E aí eu pergunto, né, qual que é a Libra? Qual que é essas 10 palavras que dizem o que Libra é? Né? Então, você vê que, por exemplo, logo depois do lançamento, né, o Congresso americano decidiu solicitar que a Libra pausasse o desenvolvimento. É uma solicitação, então não tem nenhuma força de lei, digamos assim, de ação do Estado, mas depois houve uma audiência, o Facebook ele foi lá, né, o presidente representando a Calibra, ele foi lá e deu uma explicação, mas mostra que esse debate sobre a Libra, ela já está puxando vários debates sobre o mercado regulatório, né, e financeiro, né? Você vê aí, esse é um podcast muito interessante sobre a China, onde ele vai falar o QQ. O QQ era, digamos assim, como é que eu vou chamar? No Orkut tinha algum tipo de moeda? Não, né? Moeda do Candy Crush. Second Life. Moeda do Candy Crush, né? Que eu acho que talvez seja o mais... ou o Second Life também tem essas moedas, né? De Sims, etc. Então, o QQ, ele era uma moeda que, de acordo com o uso do aplicativo, você ganhava essa moeda. E o que aconteceu é que, como o Aleixo apresentou lá, a questão de dinheiro é uma coisa que tem um valor social, né, e confiança, começou a ter um valor na banquinha, na China, começou a ter um valor real. E esse podcast, ele estima que o QQ emitiu 13% da moeda chinesa. Caraca. Até separado, entendeu? Emitiu, porque, na verdade, ele criava uma moeda digital superinflacionária, trocavam dinheiro fora dele pelo QQ e etc. Então tinha. Então que você vê de como assim uma introdução de algo que pode ser monetizado com tão pouca transparência, que se fosse Bitcoin seria muito diferente, né? Você pode ter daqui a pouco realmente algo a se preocupar, que é um desequilíbrio da balança comercial. Blockchain. Blockchain, é verdade. Né? E o WeChat, né? Também essas lições, esse é um bom podcast para quem quiser já adiantar um pouco do que a gente fala na aula. E você imaginar, por outro lado, o que acontece em termos assim, de usos da moeda, de quantidade que as moedas passam de uma mão para outra, quando você tem uma infraestrutura que funciona. Então você tem de produtores de conteúdos, você tem de novos negócios, você tem um ecossistema enorme que se estabelece a partir disso. Na verdade, eu estava vendo um material muito interessante sobre podcast, por que o podcast não decola? Né? Por que sempre uma mídia de nicho? E uma das coisas é que é quase impossível de você financiar alguém que pague pelo podcast. Então, os modelos de negócio do podcast geralmente é de você vender um curso, de você vender uma palestra, de você vender um livro, de você vender uma outra coisa. Mas o conteúdo em si é muito difícil de você fazer, porque é tão difícil de você estabelecer um pagamento para aquela pessoa. E quando você olha o chat, é ridiculamente simples. É muito simples. E aí eu lembro um dos slides lá atrás do Aleixo, ainda falando sobre Bitcoin, sei lá, 2014, onde tinha uma pessoa que levava pessoas de bicicleta, acho que na Tailândia, alguma coisa assim, e ela colocou atrás da camiseta dela o QR Code da carteira dela. E aí você percebe a quantidade de pessoas que podem fazer um pagamento para aquela pessoa, porque o vídeo dela viralizou. E aquele vídeo viralizado poderia significar ela tendo, anos depois, uma cauda longa do negócio dela. Tamanho é isso daí. Então, acho que a gente está pensando também na inovação, né? Já existe um bom conteúdo sobre comparando o WeChat a Libra, que eu acho que vale explorar. São soluções tecnicamente completamente diferentes, mas que talvez de solução social, talvez elas se assemelhem um pouco. Sendo que eu acho que a Libra ela vai muito além. Só que é um ponto importante, a gente chegou a falar disso, mas distinguindo muito claramente. Existe a fundação por trás da Libra. Sim. E existe o business da Calibra. Sim. Que vai gerenciar o wallet e o serviço, é o for profit. Eu imagino, não li esse artigo em particular, mas que a comparação seja essa. Será que essa wallet vai replicar a ideia do WeChat Pay? Né, a gente já fez algumas análises que eu achei, essa daí no MIT Technology Review, né, de revendo todas as outras moedas privadas que aconteceram. Nenhuma tem a escala que aconteceu, mas quando você estuda um pouco por que as outras falharam, ou qual foram os desafios regulatórios colocados, você começa a entender um pouco também do que a Libra vai enfrentar aí pela frente, né? A ideia de que isso vai mudar completamente a imagem do que a gente tem de por banco. Então, quando você olha, por exemplo, no mercado europeu, novas fintechs, elas não são mais bancos, elas são chatbots.
Então eu estava lá em Londres, lá tinha, oi, eu sou um chatbot, você manda as suas contas, eu te indico onde você pode economizar dinheiro. O serviço era financeiro, só que a forma de diálogo era de chat, que quando você pensa no Messenger, no WhatsApp, você pensa num banco, não mais como aquele extrato, aquela instituição, mas a própria cara do que é o banco pode mudar consideravelmente. Né? Outra coisa que está se olhando. E aí, por isso que eu acho que essa provocação assim, de não olhar o Facebook como, ou a Libra como a moeda do Facebook, ela é muito maior. E aí, dentro desse sistema, né, como não imaginar que a Libra é o novo Uber? No sentido de que o Uber, quando ele chegou, a gente era muito ingênuo, né, de conceitualizar o que ele era, de perceber os impactos e as externalidades. E eu estou falando aqui do Uber, mas eu poderia falar do Airbnb ou outros, né? E eu acho que é isso, eu acho que é para lá que a gente vai. Gente, a gente chegou aqui em 1h40, né? Eu corri um pouco para dar horário. Eu sei que alguns de vocês têm compromissos, então essa aula está disponível digital depois, mas acho que abrimos pelo menos 10 minutos para pergunta. Concordo, claro. Né? Eu diminui ele para poder conversar com o pessoal. Gente, sabendo perguntas, podem mandar. A gente se vira nos 30 para resolver. Lembrando, né, para quem quiser o resto do curso, para quem já se matriculou, bem-vindos, né? E para quem não fez, as matrículas ainda estão abertas. Esse é um curso que a gente dá com muita vontade, porque eu acho que é um pioneirismo. Até onde eu sei, é o primeiro no mundo. E eu perguntei para a equipe do próprio Facebook se eles já tinham visto um curso disso, e eles falaram que não. Então, até onde eu sei, é o primeiro no mundo. E eu dei um Google lá por cima, tá? Gente, alguma pergunta? Se não, encerramos por aqui. Além das muitas que já foram feitas. É um prazer responder várias. Só queria dizer que já... Podem ir no chat do lado ali e botar a sua pergunta. Se não, encerramos por aqui também. Acho que a grande pergunta você já fez, só faltam as respostas, né? Se o pessoal quiser fazer comentários também. Comentários também. A gente já viu aqui pelo perfil dos alunos que a gente é avançada, que a gente está chegando. Assim. E essa é a alegria da coisa, né? Pessoal, podem fazer o curso, se matricular, a gente está acostumado, eu lembro, em outros cursos de blockchain, Bitcoin que a gente já deu sobre esse tema de moedas digitais, eu já tive turma que metade era advogado e metade programador, né? Então, de 30, 40, 50 alunos, você tem que falar essa linguagem comum, é algo que a gente gosta de fazer. E que não é o denominador mínimo, né? A gente mistura realmente, né? Porque eu acho que o programador ele não tem a parte legal do direito, né? Receber smart contract é uma coisa que tem literalmente os dois elementos da raiz. Essa coisa de programabilidade é um tema que a gente vai abordar muito no curso, né? Do que dá, aí no detalhe, do que dá para fazer com a Libra e por que é diferente de outros, e até a assimilação ou não dos aspectos legais, como olhar por isso de uma ótica do sistema judiciário, etc. Outra coisa que eu vi aqui é que infraestrutura de dados, geralmente a gente pensa dados abertos que são públicos, né? O resto é fechado. E a Libra, ela chega como uma infraestrutura pública de dados. Quer dizer, privada, publicados. Né? Isso é muito interessante, essa doação de infraestrutura de dados que vão estar sendo feitas por aí. Não é comum isso daí. Eu não consigo pensar em outro projeto que seja assim, nessa escala. Abraçando radicalmente o software livre, né? Estamos na era dos tokens, com certeza. É tão difícil falar de software livre, né? Será que a gente pode falar que a Libra é software livre? Não, livre é outra coisa. Eu usei software livre. Eu falei, perdão, eu quis dizer software de código aberto, porque livre é a licença em cima do código ser aberto, em geral. Principalmente uma rede permissionária, por mais que você diga, abre uma API por default, não foi você que abriu. Eu me refiro ao código ser aberto, tá? Todo mundo pode, quem sabe de código aí, pode ir lá no repositório da Libra, no GitHub, e ver como o projeto está sendo feito. Inclusive, um amigo, um brasileiro, achou um bug gravíssimo na Libra lá. Isso é normal, tá, pessoal? Não estou querendo julgar que o projeto é bom, é ruim, não, tá? Até por isso o projeto só vai ser lançado no que vem, ainda está na época de achar. E eu acho que o Brasil vai ser um dos... Se for, eu acho que o Brasil vai ser um dos primeiros, porque a gente não tem concorrência do chat, a gente tem um grande número de pessoas sem banco, a gente tem uma grande penetração de celular e do Facebook. O Brasil adora rede social. O Brasil adora rede social. E o Banco Central aqui já é bastante atualizado e pró. E questão de segurança de rede, o Brasil é top. Então, o Caio falou ali, né? Estamos numa era dos tokens. Eu não sei, Caio. Eu não sei se estamos numa era dos tokens, eu acho que a gente já está nela. E o real, a moeda que eu tenho no bolso, sim. Eu acho que não vai ser essa lógica da tokenização de tudo, embora eu acho que a gente vai ver um aumento das... No aspecto financeiro, para mim, eu não sei nem se eu discordo ou concordo com o Fábio, porque a gente não discutiu.
No que ele já falou, eu concordo, no sentido geral não, mas no aspecto financeiro, eu acho que sim, muito rápido. Mudou 5 anos para ser tudo token, tudo blockchain. Assim, nas redes que já existem, tecnologias que já existem, mas que vão avançar. Porque o mercado financeiro está abraçando. E é o VoIP, né? É o VoIP sob a linha analógica, né? BTG Pactual, banco gigantesco, multibilionário, acabou de lançar uma emissão de 1 bilhão, de um fundo de 1 bilhão em token. Você não está comprando um papelado com ele, você está comprando um token. Mirella fala, já fez vários cursos, né, blockchain e Bitcoin, ela é economista, né, advogada na NTI, e tá junto. O Aleixo é economista, né? Eu sou comunicólogo, né? A Larissa falou muito obrigado. Leila Boas, disclaimer, eu conheço, brasileiro está cansado das taxas bancárias. Acho que a lógica das taxas ela é interessante, porque a gente vai ter uma outra forma de remuneração, né? Você vai ter o zero taxa, não é o zero rating, é o zero taxa. É um negócio que você não cobra porque, na verdade, você tem outros modelos. Não, e é radical, assim, é meio irônico eu falar isso, no caso do Facebook, cujo modelo principal, o grande ativo são os dados pessoais, o marketing direcionado, mas eu imagino até que a monetização vai vir até de outras coisas, no caso, porque o dado está aberto. As transações estão lá para todo mundo minerar o dado, algumas correlações. Né? E eu ainda acho que o grande valor do Facebook, na verdade, é crowdsourcing. O grande valor é tantos humanos produzindo dados, né, sem que você consegue gestar isso. Bom, gente, chegamos aqui no horário, a gente vai encerrar a aula. Muito obrigado pela participação, divulguem o curso, esta aula vai ficar aberta e é um prazer. Né? Ó, o Aleixo está colocando ali o e-mail dele, aleixo@itsu.org, ofabro@itsrio.org, mandem dúvidas, podem mandar também para curso@itsrio.org e vamos nessa. Perfeito. É um prazer colaborar, quem tiver mais dúvidas, a gente obviamente com bastante entusiasmo dá as boas-vindas aí para participar. Se algo referente a essa aula, é só mandar lá que a gente aprofunda no e-mail. Valeu, pessoal, uma boa noite para todo mundo e obrigado aí pela paciência. Abraço.